Olá pessoal, tudo bem com vocês? Danilo aqui e hoje a gente tá junto para gravar mais um podcast da Pokémon Blast News. Eu tô aqui hoje com os meus amigos de sempre, o Lucas Avancini e o Vinícius Agostini, e hoje a gente vai falar sobre o anime. Oi Lucas, oi Vinícius, fala aí pra galera. E aí pessoal, tudo certo? Fala aí Vinícius, fala aí. E aí, tudo bem com vocês? Ficamos um tempo sem gravar aí, né? Ficou quase, acho que mais de um mês sem gravar. Final do semestre acabou complicando. A gente conversou entre a gente pra dar uma adiada, né? Pra ficar um tempo... Conseguir terminar as coisas da faculdade e tudo mais. Mas agora a gente tá entrando numa época um pouco mais tranquila. Então acho que vai voltar na regularidade normal dos podcasts. E hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre o anime, né? Eu acho que assim, tem muita gente acompanhando, muita gente gostando dessa nova fase, né? Agora a gente já tá completando aí uma temporada de Pokémon Jornada, os Jornadas Pokémon. A gente tá se aproximando do episódio 50. E hoje a gente tá aqui pra falar o que a gente mais gostou, o que a gente não tá gostando muito, o que tá sendo mais marcante e o que a gente espera pro futuro. Eu acho que o anime é sempre um assunto assim que rende boas conversas, né? Porque acontece muita coisa, ainda mais essa fase que tá dinâmica. Exato. Então a gente tem bastante coisa pra conversar aqui. Exatamente. Ainda mais agora que tá bom, tem assunto pra caramba pra poder falar. Então a gente fez um compilation aqui de vários momentos que aconteceram. A última vez que a gente gravou o podcast, né, sobre o anime, a gente tinha assistido até aproximadamente o episódio 32, se não me engano. Então agora, como o Danilo falou, tá no episódio 49, né? Então já tem aí quase 20 episódios pra gente conseguir falar. Nesses 20 episódios aconteceram várias coisas que valem a pena falar, então a gente anotou aqui e vai comentar um pouco sobre a nossa opinião sobre tudo isso. Certo. Bom, então vamos começar assim pelo principal objetivo do Ash em Jornadas Pokémon, que é vencer o Leon no campeonato mundial. Então a gente teve esse objetivo aí definido, a gente descobriu um sistema de ranqueamento que ele tinha que subir até chegar entre os 8 melhores do mundo e aí sim enfrentar o Leon. Aí nesse caminho a gente descobriu que ele poderia enfrentar treinadores que já eram conhecidos. E aí a gente teve recentemente a Bia, que foi tipo a grande rival assim, que movimentou os episódios, porque o Graploct dela era bem forte, né? E o Ash não tinha conseguido derrotar ela. Inclusive, ele caiu no ranking por causa dela. Foi a primeira derrota dele. Foi a primeira derrota, exatamente. Eu ele tava numa sequência aí, mas perdeu. Eu tava achando estranho ele ganhando tudo. Eu até quando tava assistindo eu reclamei. Falei, putz, grila, ele vai ganhar tudo. Daí chegou nesse episódio ele teve problemas com tentáculos. Pois é. Gente, e assim, é engraçado que o Lucas falou que a gente tinha gravado até o episódio 32. Mas olha só, a gente tá chegando pro 49 e a última vez que o Ash ganhou uma batalha no Campeonato Mundial foi no episódio 33. Ou seja, a gente tá aí há quase 20 episódios sem uma vitória do Ash nesse campeonato. O que agora, se a gente for parar pra observar, tá deixando ele meio atrasado, assim, no objetivo dele. Que ele ainda tá no último ranking, na faixa do ranking. No ranking normal. Mais distante possível. Pois é, e o que vocês acham que vai acontecer? Eu me incomodo com esse preto e branco, com essa polaridade. Ou o Ash só ganha ou o Ash só perde. Me incomoda demais. Me incomodou depois que ele perdeu pro Graploct aí, que todos os Pokémon que ele batalhou depois disso, se eu não me engano, foram Pokémon com tentáculos. Foi um Octillery, foi um Tentacruel. E tipo, eu acho que eu considero isso um erro de roteiro. Me incomoda esse roteiro, como tá sendo construído, sabe? Não mostra tipo uma evolução, não mostra que no caminho pra ele crescer, você perde, você ganha. Me incomoda esse fato dele tava ganhando, tava tipo a todo vapor, teve uma derrota, pronto, desandou tudo, só perde agora, virou um perdedor, sabe? Assim, a lição que eu tiro disso, se eu fosse uma criança, ia ser assim, na vida ou você só perde ou você só ganha, você não tá num caminho constante de perca e ganho e assim você vai ficando melhor. Isso me incomoda, esse ponto que me incomoda no Ash. Parece uma criança mimada, que depois que perdeu, simplesmente jogou fora tudo que tinha conquistado até agora, sabe? Isso me incomoda.
Cara, eu acho que na verdade isso é uma forçação de barra, de roteiro mesmo, né, Vinícius? Porque é essa história, ele ganha tudo, né? Eu também tava bem incomodado com o fato de ele ter ganhado tudo, e aí quando ele perde, ele simplesmente virou o maior perdedor. E aí o roteiro força ele a batalhar só com um Pokémon que tem tentáculos. E aí depois disso do nada esquece, né? Já quase 15 episódios sem nada, né, relacionado a isso. Então, esqueceram, né? Basicamente focaram em outras coisas muito boas, que a gente vai falar aqui depois. Sim. Mas a parte do objetivo acabou ficando meio... Não sei se eles querem ganhar tempo, né? Não sei exatamente o que... Eu acho que seria interessante, por exemplo, lembra aquela batalha que ele teve com o carinha lá de Johto, que o carinha usou uma Meganium? Seria interessante se lá, por exemplo, ele tivesse perdido. E daí, depois da batalha com a Bea, ele tivesse tido uma batalha com o Octillery ali ele tivesse perdido também. Daí mostrasse que ele tá tendo um trauma com tentáculos. Isso é bem estranho de falar, mas ele tava tendo um trauma com tentáculos. Daí na próxima batalha ele ganhasse porque fosse um Pokémon, outro tipo de Pokémon. E daí ele perdesse de novo pro Tentacruel, que tem tentáculos. Tipo, se quer mostrar que ele tem trauma com tentáculos, que ele ficou traumatizado com tentáculos, mostra então que ele tá perdendo só com quem tem tentáculos, sei lá. Mostra que ele também tem os pontos fortes, os pontos fracos dele, sabe? Esse esquema de roteiro me incomoda. Sim, a parte boa é que o Riolo foi bem desenvolvido, né? Essa derrota parou pra desenvolver o Riolo e mostrar como ele ficou puto da vida, né? De ter perdido e acabou, assim, serviu como ferramenta de roteiro pra levar a história pra frente, né? Eu acho que foi interessante que o anime manteve a Bia como uma rival de alto nível, né? Porque mesmo na segunda batalha da revanche, foi um empate ali, né? Não foi uma vitória. Isso também é muito bom, Mas eu não gosto da personalidade dela. Eu acho que eu achei, sabe, é um personagem que só tá ali pra batalhar, pronto. O único ponto relevante da personalidade dela foi ali no final do episódio da revanche, que ela deu um negocinho pro Pikachu ali e tal. Foi só isso, mas antes disso, nem lembro o nome desse treinador aí. Eu lembro do Riolo dele. Esculachou, eu acho que esse é o típico personagem que tem um arco de redenção muito forte no anime, cara. Então, no final das contas, vai rolar alguma coisa, entendeu? É você forçar um personagem a ser desse jeito no início pra no final acontecer alguma coisa e ter o arco da redenção. É o que aconteceu com o Paul, por exemplo. Acho que é o caso que eu lembro de cabeça. É o típico personagem que acontece esse tipo de situação, cara. Mas eu também não gostei. Dela, não. Mas a hora que eu bati o olho, eu falei, puta, no final vai rolar alguma coisa que vai rolar uma redenção. Se desenvolverem ela, mostrar que ela treina, que ela, tipo, ela é líder de ginásio, só que daí ela, tipo, passa mais tempo treinando do que sendo líder de ginásio. Se desenvolverem ela, vai ser interessante. Agora, se manterem assim, um personagem vazio. Com eu não sei, hein? Um único propósito. Não, assim, eu não acho que é tão bem nesse... Porque eu acho que a Bia que foi apresentada no anime não é tão diferente da Bia que a gente tem no jogo, ou a Bia que foi apresentada em Twilight Wings, que é aqueles episódios especiais. Porque tanto no jogo quanto no episódio especial lá, ela é séria, ela é focada no treinamento, ela treina com os Pokémon lutador dela. Ela rompe com aquele estereótipo de personagem feminina, de que é toda meiga, dócil. Então, assim, eu acho que isso é interessante nela também, que a gente precisa considerar. Pensando por nesse ângulo, isso é interessante, mas, tipo, o que me incomoda é ela servir só pra satisfazer. Ela servir só com o único propósito de ser rival do Ash e não ter personalidade com isso. Por exemplo, se ela lembrasse do Ash, se ela já sabe, se ela tivesse profundidade, mas o que eu vi não teve profundidade, sabe? Mas teremos aí Lucario contra Graploct, né? Teremos aí em algum momento. Vai ser uma batalha boa. Ô Vinícius, eu achei legal até que você falou isso, que ela não lembrou, porque nesse episódio no ginásio do Chuck, né? Em Johto. E ele lembra do Ash. Ele lembrou do Ash. De 50 anos atrás ele lembra do Ash. Ela de um mês atrás não lembra. Pelo amor de Deus. Inclusive... É um pouco de forçação de barra mesmo. Não, mas assim... eu acho que isso à parte, eu acho que, tipo, foi muito legal. Mas eu acho que isso deveria ter acontecido um pouco mais à frente no anime, assim, esse momento de perda e, tipo, repensar. Porque eu acho que isso atrasou um pouco. Porque a gente tinha tido uma batalha muito boa com a Corrina, com o Ash vencendo o Mega Lucario e subindo no ranking. Então, assim, isso foi comemorado, celebrado. Subiu no ranking ao derrotar ela.
E depois, quando chegou a Bia, ele cai já e volta, tipo assim, pra estaca zero, sabe? Pra estaca zero. Então eu acho que isso, tipo, eu fiquei indignado. acabou atrasando. É como se a gente, assim, tivesse 50 episódios e a gente ainda tá no começo dessa história. Fica parecendo que com esse episódio, com essa batalha que ele perdeu, todos os episódios que vieram antes foram jogados no lixo. A pessoa que começou a assistir naquele episódio ali que ele perdeu, vai estar no mesmo ponto o desenvolvimento do Ash do que quando ele estivesse lá no começo, sabe? Foi assim. Por exemplo, a Corrina, quando ele batalhou com ela, que ela lembrou dele, achei super interessante. Ele ganhar do Mega Lucario, um pouquinho forçado, talvez. Mas assim, interessantíssima a batalha. Foi uma batalha que me prendeu. Sim. Agora ele perde pra esse povo aí do caramba, pelo amor de Deus. A gente vai ter que prestar bem atenção em como isso vai desenvolver. Porque 1/3 da saga já foi. E o Ash ainda tá no último ranking lá, porque empatou, não subiu e tal. E perdeu, então perdeu posição. Então a gente vai ter que ver ele subindo, talvez muito mais rápido agora. Teve um bromation aí no meio agora, né? Então, considerando que a cada vez que ele subir, os desafiantes têm que ser mais fortes. A gente não vai poder ver um nível de luta igual da Bia, a gente vai ter que ver mais do que isso. E aí, a gente vai ter que ver o Ash mostrando mais estratégia, mais habilidade ainda. Os Pokémon dele vai ter que estar muito mais forte. E ele tava tão inteligente, nossa, ele tava tão, assim, nota 10, Ash. Daí chega, ele perde o bendito do polvo no episódio no episódio que o Gol captura o Flygon. Ele usa o Pikachu contra o Flygon, gente. Assim não dá. Ele emburreceu, exato, ele perdeu, ele emburreceu, gente. Então, cara, isso pra mim é o problema. Esse pra mim é o problema. Ele volta pra estaca zero de um Ele jeito volta pra estaca zero, muito inclusive na absurdo. inteligência dele. Então Como é pode? muito forçado. Isso é muito forçado. Isso é muito verdade. Eles usam o Pikachu no episódio do Flygon. E ele fica depois todo triste, né? É um negócio muito forçado. Muito, muito forçado. Sabe mesmo. o que me parece? Parece que quando, o Ash perdia tudo, toda a liga o Ash perdia, tal, todo mundo tava indignado, o Ash perdeu em Kalos. Chegou em Alola, fizeram alguma coisa pra mudar. Ele ganhou. Agora, o povo reclamou, tem gente que fala que a Alola não conta, que não sei o quê. Eu acho que eles veem isso, os roteiristas veem isso e falam, tá bom, vamos agora misturar um pouquinho de cada um, vamos fazer ele perder, vamos fazer ele ganhar. Mas não vamos fazer isso uniformemente, vamos fazer isso assim, polarizado, ou ele perde ou ele ganha. Isso é ruim demais. Bom, vamos ver agora como que vai fazer. Assim, eu espero que como esse é o objetivo, não sei, né? O Leão é o mais forte do mundo. Ele tá acima do Lance, por exemplo. E talvez a gente não sabe, mas provavelmente vai aparecer quais são esses outros 6 treinadores, né? A gente espera que talvez, sei lá, espero ver a Cynthia lá. Um deles não é o Raina? Hã? Um deles não é o Raina lá, o treinador de o Raihan. Isso, o Raihan. Pois São 3, faltam... Isso, é verdade, falta 5. 5, E assim, a gente vai ter que ver o Ash... Ou o Ash vai desistir, ou ele vai perder, ou sei lá. Desistir não vai. Eu acho que vão forçar o Ash a chegar até o topo. De algum modo. Seria interessante, por exemplo, chegar a esses 8, porque são 8, igual os líderes de ginásio. No mesmo número de líderes de ginásio, seria interessante se no final o Ash fosse batalhando com cada uma dessas pessoas. Isso. E não fossem só, tipo, a Cynthia, sabe, só os campeões de cada região. Fossem, tipo, outros treinadores que não os campeões de cada região, sabe? Seria assim, pra mim seria interessante, por exemplo, ter uma Cynthia, por exemplo, mas ter um professor, algum dos professores, eu acho que seria interessante, sabe? Mostrar que... Professor Nogueira, por exemplo. Que nem sempre só o campeão que é o mais poderoso e tal, enfim. Eu acho que seria interessante fazer isso. E daí, o Gol... sei lá, se o Gol se interessasse por batalhar nos ginásios de Galar, obviamente, para promover Pokémon Sword and Shield, e o Ash ir batalhando com os líderes da competição lá, entendeu? Daí, tipo, fazer uma coisa paralela. O Gol vai batalhando com os líderes de ginásio, e o Ash vai batalhando para chegar no topo. Enfim, seria interessante fazer uma coisa assim. Mas olha, eu ainda prefiro ver os campeões e personagens conhecidos do que chegar lá no top 8 e ter alguém que a gente nunca viu na frente. Sim. Imagina se um desses 8 fosse o Alan, por exemplo.
Nossa. É ia isso ficar que eu legal. quero. É esse meu ponto, sabe? Ter os campeões, obviamente, porque eles são poderosos pra caramba, mas também ter esses personagens que não. Assim, a gente sabe que são poderosos, mas não são o foco, sabe? Por exemplo, imagina se tivesse. Mas aí seria uma coisa que a gente estaria criando, né? Imagina se um desses 8 fosse o Red. Uma contraparte do Red. Daí teria um Ash versus Red oficial! Nossa, aí é... Nossa, Aí- Vinícius. É delirar aí demais, o cara mas... tá, aí o cara tá, Não, mas assim, se isso acontecer, a gente pode falar que esse anime superou. Sim, qualquer Pokémon viagem que Company, poderia ser caso vocês feita, né? estejam escutando, pode copiar minha ideia, eu não cobro nada. Eu sei que vocês já copiaram uma, pode copiar outra. Mas ia quebrar Nossa. a internet esse episódio se a gente... Nossa, Sim. se a gente colocasse trecho da batalha... Nossa, ia estourar. Ia ser mais emocionante do que o Ash ganhando a Liga de Alola. Mas você sabe que uma coisa eu não entendi muito bem? Porque assim, tem o top 8, mas parece que você não precisa passar por todos pra desafiar o Leon, né? Basta você tá no top 8. Porque pelo se que a eu gente entendi teve foi o Lance e o Raihan disputando. Pelo que eu entendi, você tá no top 8, você pode... Mas assim, o Leon tá dentro do top 8, ou ele tá... Mas ele é o primeiro, né, no ranking. Então, se ele é o primeiro, não teria que, por exemplo, o Raihan, que quando ele fosse batalhar... Antes dele batalhar com o Leon, ele batalhasse com o Lance é o segundo, sabe? Isso daí Então, ficou não sei. subentendido, não ficou ambíguo. Ou vão fazer, tipo assim, fazer o Ash desafiar alguém que tá muito acima, ganhar, tipo assim, porque se ele derrotasse o Raihan, por exemplo, que tá lá no topo, ele ia subir muitos rankings de uma vez. Porque falou isso, né, que se você derrota alguém que tá muito acima, você também sobe mais rápido. Só se ele subir rápido dessa forma. Vai ser uma forçação de barra tremenda, não? Eu quero ver o Ash desafiando vários treinadores. Quero ver ele usando mais Pokémon, mostrando mais estratégia. A gente precisa ver mais o Gengar. A gente precisa ver mais o Farfetch aparecendo. Pelo amor de Deus, coitado do Farfetch. Né, que tá Sumiu, esquecido. coitado. Morreu. E eu gostaria muito que a gente visse os antigos Pokémon do Ash, né? Mas aí é o meu sonho particular, que eu não vou desistir até esse anime acabar, de que a gente tenha o retorno dos antigos Pokémon dele. Porque eu acho um desperdício eles não estarem aparecendo. Só apareceu os de Alola, que fizeram só um abracinho ali, bonitinho, tá? Mais nada. Eu não lembro, eu não tenho certeza, mas quando aquela treinadora de Sinnoh lá, aquela que tinha todos os Pokémon inseto de Sinnoh, ela mostrou o Heracross dela, eu não lembro, o Ash falou que ele tinha um Heracross? Eu acho que não. Então, porque Eu acho que não, cara. ele tem Eu acho que Alzheimer seletivo. O que ele quer lembrar? Ele lembra da Corrina, ele lembra do treinador de lutador lá de Jotô, mas não lembra do Pokémon dele. Não, é que eu acho que o anime ele não tem o objetivo assim de cada vez que aparece um Pokémon que o Ash tem ou já teve, de falar assim, eu tenho. O acho que esse Snorlax não é o também, objetivo. O Snorlax também, ele não falou nada naquele episódio que o Snorlax... Então, isso já acontecia, né? Isso não é nenhuma... Não é agora que tá acontecendo. Agora tá bem melhor, porque antes o Ash era capaz de ver, eu acho até era que tá capaz de ver melhor. alguém que ele batalhou e falou, quem é essa pessoa? Mas agora... Exato. O que Acho não, até o que tá não- melhor. Assim, o Ash pode até não falar, olha, eu tenho esse Pokémon já. Mas assim, se ele pegasse a Pokédex e levantasse e falasse, que Pokémon é esse? Daí eu ia ficar muito bravo. Ainda bem que não aconteceu isso, né? Não Sim. aconteceu com o Mewtwo, por exemplo, né? Que depois a gente vai conversar. A gente vai chegar no Mewtwo. Mas Bom, continuando, né? A gente também teve um desenvolvimento um pouco maior do Gol, né? Que chegou a capturar o Flygon, como a gente falou a gente já falou desse episódio aqui. E também quase capturou os Zapdos. Quem achou aí que ele fosse capturar os Zapdos, hein? Eu achei. Eu fiquei nervoso. Eu achei achando também. que ia Eu achei capturar. também, cara. Eu achei. Eu fiquei torcendo pra não acontecer. Exatamente, esse é o ponto. Esse é o ponto. Eu sou neutro em relação a isso. É mas porque eu por acho que você o não Gol é queria? muito novato pra isso, sabe? Sabe Não qual que é o sei, problema? eu acho que tá começando. Eu acho que aí sim ia ser uma forçação de barra. Isso. Dar uns ápidos pro Gol, deixar lá no laboratório com os outros Pokémon dele, sabe? Tipo, eu acho que os lendários... Nos jogos, a gente captura lendário pra deixar na box. É isso que acontece. Tipo, a gente tem acesso a um monte de lendário e fica lá guardado. Mas eu acho que no anime,
os lendários têm um tratamento um pouco melhor, assim. Tratamento mais em destaque, como uma lenda, como uma coisa assim, muito raro. Então eles não iam, tipo, eu acho que não ia fazer sentido fazer capturar um Pokémon pra colocar lá no laboratório pra ficar junto com os outros e, tipo, ocupando espaço. Até porque... Sabe, pode falar, acho que não ia fazer nada, eu acho que não ia ter nada a ver com a proposta da história do anime. É que no anime, por exemplo, cada lendário tem uma... Tanto que isso se discute. Por exemplo, você leva em conta o jogo, o anime, Pokémons lendários. Existem mais de um. No anime que dá pra entender... Tem um detalhe aí que a gente vai acabar falando lá pra frente, que, por exemplo, o Celebi que aparece no episódio, aparecem 2. Aparece o normal e um Shine, né? Então, isso é uma prova de que existem mais do que um Pokémon lendário mítico. Sim. Mas, em compensação, por exemplo, ali no episódio dos Zapdos, se eu não me engano, ele foi pra ajudar os Pokémon elétricos, certo? Que o Pikachu recebe um raiozinho lá e fica melhorzinho, certo? Então, o Pokémon lendário ali, nesse caso os Zapdos, tem um objetivo, ele tem uma função ali no ambiente que ele vive. Então imagina o Gol capturar esses Zapdos. Por exemplo, ia me incomodar demais se o Gol capturasse os Zapdos, porque ia ser forçação de barra. 2, você dá um propósito pro Pokémon, que ele é, sei lá, ele é o santo dos Pokémon elétricos. Então ele vem aqui e ajuda todos os Pokémon elétricos. Daí o Gol captura, pronto. Todos os Pokémon elétricos vão se ferrar na vida porque não tem mais os Zapdos. E assim, quando o Gol não capturou os Zapdos, eu fiquei feliz. Só que daí ele pra frente escorregou na banana, porque daí ele capturou outra coisa que não era pra ter capturado também. Quer dizer, capturou uma coisa que era, assim, estavam querendo que ele capturar. Enfim, depois a gente fala sobre esse outro detalhe, outra captura que ele fez, que pra mim é controversa. Pra mim é muito controverso. Porque ali, por exemplo, ali foi uma captura do Gol ou do Ash? Porque os dois jogaram a Pokébola juntos. O Eternatus ficou lá preso, acabou Galar, não tem mais desenvolvimento. O Gol é um personagem muito perigoso. Por quê? Se continuar, assim, tá interessantíssimo ele viajar de região em região, mas se ficarem nessa enrolação, no começo ele capturava um monte, agora ele já não tá capturando tanto. Se ficarem nessa enrolação, o Gol destrói o anime. Ele é um personagem interessantíssimo, ele é uma carta na manga, ele tá aí pra promover o Pokémon GO, ele captura tudo numa Pokébola só, mas ele é um perigo. Ele pode acabar destruindo. Por exemplo, acho interessante focar no Ash e no Gol. O Ash tá, assim, enquanto tava focando um pouquinho no Gol e deixava o Ash de segundo plano, o Ash tava super inteligente. Agora que focou mais no Ash e deixou o Gol em segundo plano, o Ash virou uma mula. É isso que o Gol pode acabar destruindo o anime. Assim, pelo amor de Deus, foca nos dois, sabe? Gol, tem um Pokémon lá em Johto. Eu quero capturar um Pokémon de Johto. Eu quero capturar um Murkrow. Tá bom, vai lá pra Johto, captura o Murkrow. Daí, sabe, vai chegar uma hora que ele vai ficar patinando, não vai sair do lugar, sabe? E eu espero que os roteiristas foquem nos dois ao mesmo tempo. Porque senão fica sabe, o anime não vai pra frente. Eu tenho que concordar com você que eu acho que em alguns pontos ali o Gol fica bem mais à frente, assim, do Ash, né? Tem bem mais visibilidade. Que nem como eu disse, né? Se o objetivo do Ash é vencer lá o Leon, isso tá parado meio que desde o episódio 30 e pouco. Então a gente teve uma estagnação. Até no arco de Galar, se for comparar, talvez o Gol teve bastante espaço. Eu acho que esse negócio que você disse de ser um risco, eu acho que é mesmo. Porque o objetivo do Gol é capturar Pokémon, né? E, tipo, ele vai capturando, ele rompe alguns paradigmas aí que a gente teve na história do anime. Tipo, chega e captura um Flygon, captura um Galurk... Pokémon super fortes, assim. Ele capturando uma Mas Pokébola a gente corre o risco de ficar um personagem vazio, né? Tipo assim, de só captura e tá, beleza. E captura. E... Enfim, fica só nisso, né? Mas assim, uma coisa que eu queria comentar também, a questão dos lendários, que a gente tá vendo, assim, o anime tá dando muito mais espaço pros lendários, né, nessa temporada. E isso eu acho positivo. Porque a gente não tem mais lendário agora só no filme.
A gente já teve o Lugia, a gente teve os Zapdos, a gente teve os Ashen, os Amacento, Eternatus, os míticos, né? O Celebi que apareceu. A gente teve o Mewtwo. E tudo isso em uma temporada. Comentaram sobre o Jirachi também. Em algum momento, não lembro aonde, falaram sobre o Jirachi. Porque antes, parecia que o anime... No universo do anime ali, no anime série, não existia Pokémon lendário e mítico. Tipo, ninguém sabia o que era. Daí no filme que, sabe, eu achei interessante essa união, essa junção. Porque agora, por exemplo, não estão mais fazendo filme focado na região, né? Por exemplo, a gente não teve filme focado em Galar, a gente não teve filme focado em Alola. Eles foram forçados a fazer isso, né? Porque como agora os filmes passam em outro mundo, né? Outro universo, eles trouxeram os lendários pro anime. E eu gostei, cara. Eu achei que ficou legal. Eu também acho. Eu gostei. Eu acho não quero que eles capturem lendários. Não quero. Eu quero que eles apareçam em histórias interessantes. Tipo, o Mewtwo teve a aparição dele, foi interessante. Né? Que é o que tá acontecendo. Os Zapdos teve a história dele em um episódio. Eu acho que isso é o mais legal, assim, o né? Ho-Oh apareceu, teve uma história emocionante isso, também. Verdade. O Ho-Oh, a gente teve o Mew também, que apareceu. Então, assim, a gente tem histórias envolvendo os Pokémon lendários, né? E se vocês observarem, a segunda abertura japonesa, que é essa que tá passando agora, tem um trechinho nela que mostra eles olhando os Pokémon lendários de cada região. Então eu acho que vai aparecer mais. E eu acho muito legal o anime tá explorando isso. E uma coisa, assim... Vocês acham que o Gol, uma hora, vai capturar o Mew? Porque o único jeito dele sair do anime é ele capturando esse bendito desse Mew ou ele desistindo. E ele nunca fala de desistir, ele sempre fala que o destino tá na mão deles. Na mão dele. Vocês acham que esse bendito desse menino vai capturar o Mew? Cara, eu acho que esse personagem veio pra ficar, cara. Eu chuto que esse cara não vai sair, não. Esse é o problema. Vou ser bem sincero. Esse é o problema. Eu acho que vai ser isso. Ele vai ficar um Ash 2 ali eternamente. E é isso, né? Eu não acho que esse personagem vai sair mais, não. Esse que eu falo que é o perigo do Gol. Porque senão ele vai virar... Porque imagina se toda vez que um personagem... Por exemplo, a gente já definiu que o Ash não é um mestre Pokémon a partir do momento que ele ganhou Alola. Que ele é campeão de Alola. Tá bom, então ele não é mestre Pokémon porque ele ganhou uma liga. Então isso a gente já sabe, já é um fato. Daí, o Ash fica teoricamente sem propósito ou com um propósito muito vago. A gente coloca outro personagem principal pra ter outro objetivo. E esse objetivo também é vago, um objetivo que nunca vai ser alcançado. Aí o Gol nunca vai ficar nessa enrolação de capturar os Pokémon, nunca vai capturar todos, nunca vai encontrar o bendito do Mew. A gente vai e mete outro personagem. Daqui a pouco vai ter uns 10 personagens. Daqui a uns 10 anos vai ter uns 10 personagens pra suprir as necessidades do público. Mas eu acho que a perspectiva dele pode mudar também. O objetivo dele, embora seja capturar o Mew, em algum momento isso deve ser não alterado completamente, não perde a essência do personagem, mas dá pra adaptar isso, né? Talvez ele seja quem vai batalhar em ginásio, não sei. Eu acho que também... O que eu quis dizer com ele ficar eternamente aí é que eu acho que foi um personagem que pegou, entendeu? Sim, então, sim. É um personagem então acho que ele vai interessante. ficar, mesmo que seja outro objetivo, né? Mesmo, não outro objetivo, mas que passe a ter mais um objetivo, né? Não perder o objetivo do Mew, mas acrescentar algum outro, né? Olha, gente, a minha opinião, eu acho que capturar o Mew vai ser o novo Quero Ser um Mestre Pokémon. Porque ele já falou que quer capturar todos os Pokémon pra chegar até o Mew. Não acho que ele vai capturar o Mew. Eu acho que ele vai capturar muitos Pokémon e, tipo, vai manter esse discurso de que, quero chegar no Mew. Talvez ele fique, talvez ele não fique, mas assim, eu acho que vai ser complicado. Porque assim, eu também achava que ele ia ficar. Mas assim, pra ele ficar, na 9ª geração, a gente vai ter que continuar numa pegada de jornadas Pokémon. Porque se o Ash for pra uma nova região e, tipo, ficar fixo lá, batalhar em ginásio, sei lá o que vai ser o objetivo. Se o Gol ficar só lá, ele vai ficar meio que incomodado, porque ele não vai poder capturar diferentes Pokémon, certo? Vai ter só o Pokémon daquela região. Então ele vai ficar bem travado nesse sentido. Então acho que pra ele continuar nessa exploração, assim, do jeito que a gente tá vendo, teria que continuar numa pegada de jornadas. Olha... Senão não vai fazer muito sentido.
Mas também, esse negócio de ficar meio sem objetivo, não sei, o Brock ficou aí quantos anos e ele não tinha um objetivo tão definido assim, né? Exatamente, eu não vejo isso como um problema. Não, mas vejo isso sabe como qual problema. a questão? Por exemplo, a questão de ritmo. O anime antigamente tinha um ritmo totalmente... Isso antes de Alola, por exemplo, em Kalos. Aham, sim. O ritmo era totalmente diferente. O Ash... Por exemplo, eu tô agora comparando com a primeira temporada do anime, lá em Kanto. O Ash ia de cidade em cidade, pra ele ir de uma cidade pra outra era muito devagar, ia passando, tipo, pra ir de uma cidade pra outra cidade vizinha era, tipo, 10 episódios, 15 episódios. Daí esse Pokémon, captura. Esse Pokémon, não captura, nunca mais vai ver ele na vida, finge que você nunca viu ele na vida. Enfim, era uma coisa, desenvolvia bem devagarzinho. Agora, é muito dinâmico. Eles vão, no mesmo episódio, eles estão em uma região, eles já vão pra outra, capturam um Pokémon daqui, capturam um Pokémon dali. Uma hora isso vai acabar. Uma hora esse dinamismo não vai ser mais possível. Por exemplo, um Golurk. O Gol não precisa mais capturar. Uma hora, eles não vão poder mais ir pra Unova porque não vai ter o que pegar lá, sabe? E daí... Nossa, mas tem muito Pokémon. Eu Tem ia quase falar isso 900 também, cara. Pokémon Tem pra aí capturar. quase 1000 Pokémon. Até ele pegar 1000 Pokémon, tem episódio pra rolar, hein? Tem quase 1000, mas tipo, em um episódio ele captura 6, 7, 8. Uma hora vai acabar. Uma hora isso... Acho que não. Eu Ah. acho que não, porque eu acho que até agora ele capturou uns 70, se eu não me engano. De 800, a gente vai ter mais 2 anos de anime. Eu acho que essa dinâmica não vai acabar aqui. Eu acho que vai ficar desse jeito até o final dessa geração. Ó, a não ser que a Pokémon Company na 9ª geração faça a versão de Pokémon Jornadas, só que pra videogame, eu digo isso, por exemplo, na relação de no próximo jogo ter todas as regiões juntas, tal, pra dar um propósito regular pro anime e pro jogo. Eu não sei se essa situação do Gol e do Ash ficar viajando de região pra região é muito sustentável. Na minha opinião, assim, vai chegar uma hora que vai ficar cansativo, vai chegar uma hora que vai ficar... o Gol tá capturando, sabe? Esse é o meu problema com o Gol. Ele vai ficar sem... Eu acho que ele vai ficar sem sentido. Pra mim já ficou sem sentido. Pra mim ele já ficou entediante. Porque menino chato. Pega, joga uma Pokébola, acabou, pronto. Meu Deus do céu. Eu acho que ele vai se esgotar em alguma hora. Eu acho assim que o anime vai precisar ter alguma nova... Assim, vai apresentar uma nova proposta pra 2021, né? Porque a gente tinha um foco muito grande no Riolo e, de certa forma, no Scorbunny e no Raboot. Agora os dois evoluíram. Então, assim, agora a gente já tem Lucario e Cinderace aí. Não dá mais pra ficar só neles, né? Então, acho que agora a gente vai ter... Eu acho que vai ter mudança. E eu acho que a principal vai ser a chegada da Chloe, que a gente vai falar depois, no trio. Eu acho que agora, a partir de 2021, a gente vai ter um trio e não mais uma dupla. E aí a gente tem divisão de tempo de tela, de participação de episódio, de foco e tudo mais. Eu concordo que pode ficar entediante, assim, mas não acho que ele vá batalhar em ginásio. Eu acho que talvez apareça alguma coisa aí. Eu não sei, o objetivo dele é capturar Pokémon. Concordo que só jogar Pokébola e capturar é meio chato, né? Porque a gente se acostumou no anime, nesses 25 anos, falando que você tem que enfraquecer o Pokémon, que você tem que batalhar com o Pokémon antes de capturar. E aí ele chega e taca a Pokébola. Mas ele só replica aquilo que o Pokémon GO estimula a gente a fazer. Então, não é muito diferente. Mas eu acho que o foco dele não vai mudar muito. Eu acho que ele vai continuar querendo capturar Pokémon. Ó, Eu não vejo isso como problema, não. Eu gosto dele, cara. o ponto da Chloe vai ficar interessante caso ela entre e, por exemplo, ela participe... talvez isso seja um pouco machista, ela participar de contests, ela participar dos contests lá de Sinnoh. E daí já faz um gancho, caso tenha um remake de Sinnoh, já faz um gancho da Chloe tendo que ir pra Sinnoh, participar dos contests, e daí o Ash e o Gol visitariam Sinnoh, e enfim, seria interessante ela ser adicionada com o intuito de focar em Sinnoh. Enfim, acho que seria interessante usar a Chloe bem utilizada, não dar um Eevee pra ela e falar, parabéns, ganhou um Eevee. Nossa, você sabe que agora você falou um negócio, né? Que se tudo der certo, se Deus quiser, a gente vai ter remake de Sinnoh ano que vem. Não, se tudo der certo mesmo, porque eu tô ansioso pra E isso, hein? a gente tem os concursos em Sinnoh, né?
Então, talvez aí tenha uma brecha pra explorar isso no anime. E isso exatamente. Pra acontece, trazer né? à tona, Isso né? acontece mesmo, né? Pode, Eles relacionarem o jogo com o anime. pode né? usar a Isso- Chloe pra isso. Ó, tá usando usa a Isso Chloe pra um rola, gancho né? inteligente. Usa a Chloe pra um gancho inteligente. Sim. Sim. Por exemplo, como foi a Serena lá em Kalos, que ela começou a participar dos contests porque teve Omega Ruby e Alpha Sapphire que tinha os contests de Hoenn, entendeu? Não, mas era Exato, outra isso que eu competição, falei, não era, acaba não era acontecendo, concurso. né? Era das performances. Mas assim, você sabe o que você falou da Serena? E é importante porque assim, o pessoal falando que a Chloe demorou, tipo, é um personagem vazio até o momento. E a Serena passou por uma coisa muito parecida. Porque ela foi decidir participar desses concursos de performance só na segunda temporada. Foi mais de 50 episódios pra ela cortar o cabelo e definir o objetivo dela no anime. E depois ela, tipo, todo mundo gostava muito da Serena, mas o primeiro ano de XY, ninguém entendia o que a Serena tava fazendo ali. E a partir do segundo ano que a Serena se estabeleceu como uma personagem mais relevante e começou a ter mais espaço. E eu acho que a gente vai ver isso acontecendo com a Chloe também. Eu acho que a Chloe, assim, a Chloe focaram um pouco nela, mas o pouco que focaram nela, ela evoluiu bastante. Ela evoluiu, por exemplo, na minha opinião, mais do que a Lily evoluiu na temporada inteira de Alola. Isso. Eu acho que ela tá assim, o pouco que estão focando nela, ela tá evoluindo bastante, mais do que quando focavam na Lily, que ela não evoluía porcaria nenhuma. Foi bem espaçado, porque a Lily não ela tinha medo de Pokémon, né? E aí foi toda essa construção pra ela perder o medo. A Chloe já, tipo, eu não ligo pra Pokémon, não tem interesse, assim, em capturar, em treinar, nem nada. E também tá sendo construído isso, tipo, os Pokémon são interessantes, os Pokémon são legais, são incríveis. Eu acho que agora ela vai começar a jornada dela. O Yamper provavelmente vai acompanhar, a gente vai ter o Eevee, né? Provavelmente a gente vai ter o Eevee na sexta, se tudo der certo, mas o podcast vai ser no sábado. Então a gente já vai saber. Então vocês estão E aí viajando ela- no tempo. Eles já vão Pois saber a gente tá e indo a gente assim. não. Pois é. E eu acho que pela merchandising que tá aparecendo aí, eu acho que a Ponyta de Galar, que tá aparecendo em alguns materiais, vai ser dela. Eu acho. Então, eu acho que a Chloe vai ter uma história própria. E eu gosto disso que o Vinícius falou, de talvez ter um contato com o Sinnoh, porque ia fazer todo sentido. Porque assim, eu acho que a história de Sword e Shield, ponto final, já acabou. Acabou. Porque 4 o episódios. plot... Pois é, o plot serviu pra isso. Gente, olha, já faz um ano que a gente lançou o Pokémon Sword e Shield. A história dos Ashen e dos Amacenta tá no anime, cumpriu o papel. 2021 vai ser outra história. A gente não precisa mais ficar preso em Galar, que isso já foi contado. Se a gente tiver o remake de Sinnoh, ou se a gente tiver outro jogo principal, qualquer que seja, que vai apresentar outra história, eu acho que o anime vai focar nisso. Então eu acho que as coisas vão ser bem diferentes, sabe, o ano que vem. Eu acho que... Eu espero que a gente esteja conversando daqui uns 6 meses, falando sobre o remake de Sinnoh e falando que o anime tá envolvido nessa história. Mas Pelo amor a de gente Deus, tá por vendo favor, Down, cara. O dia que Bowie. sair, o dia que for anunciado o remake de Sinnoh, a gente vai gravar podcast, cara. Pode ser sábado, segunda, quinta, sexta, não quero saber. De madrugada a gente vai gravar, cara. Eu não quero nem saber. Sim. Bom, então a gente que tá conversando, a gente já falou sobre o Ash, o que a gente acha, o que a gente espera, o que a gente gosta e o que não gosta. A gente falou do Gol também. A gente espera que o Gol fique um personagem mais interessante, né? E a Chloe, que é a grande promessa aí pra 2021. Que a gente tá esperando que isso mude. E aí a gente quer conversar também, né? Já que a gente falou dos episódios de Galar. O que a gente achou desse episódio, né? Foi um plot de 4 episódios. Basicamente contando a história dos Ashen e dos Amacenta, igual dos jogos, né? Com algumas adaptações. Ainda melhor que dos jogos, eu diria. Né? Porque nos jogos elas são bem basiquinhas, né? No anime ainda teve algumas interações. No anime fica mais legal, né? Tipo, tem mais cenas, assim. Eu não tive essa batalhas. comparação, porque eu não joguei os jogos, mas eu devo dizer que eu adorei, cara. Adorei esses episódios. Adorei. Mas a gente vai falar mais sobre isso agora, né? Eu acho que a animação foi muito boa. Teve Sim. alguns momentos que ela derrapou, assim. Mas eu acho que o último episódio, especialmente, tava com uma animação muito bonita. A animação do Eu acho Eternatus que é muito focaram, bonita, assim, né? no último episódio. Sim. E também teve a evolução do Riolo e do Cinderace, né?
Ah, o Então, assim, Lucario, foi né, cara? o Você lembra do ápice. outro podcast que eu falei, né? Que esse Riolo ia evoluir. Você lembra que eu falei isso, né? Sim. A gente só não sabia muito bem como ele ia evoluir. Exato. E foi Mas aí, muito quando bom. a gente viu o plot, a gente falou, tá, vai ser aqui. E eu Exato. acho que a evolução dele foi muito boa. Eu acho que Também foi até acho. melhor do que do Reboot. Sim, concordo. Eu achei que a evolução do Riolo foi colocada num momento muito bom. Por exemplo, o Rose. O Rose, no anime, ele é mal que nem o Pica-Pau. Assim, ele tem o objetivo dele, mas ele simplesmente falou pros Pokémon dele, esmaga, coitado do bichinho do Riolo. Isso, E daí, mata ele. naquele momento, ele evoluiu. É isso que eu achei melhor no anime do que nos jogos. Porque nos jogos, assim, eu joguei Galar faz um tempo já, mas eu lembro pouco da história através dos jogos. Mas o anime, eu achei que foi muito bem explorada e foi, por exemplo, a evolução do Riolo foi colocada num momento muito bom. Agora, a do Reboot, que evoluiu pro Cinderace, eu achei que foi um pouquinho forçada. Podia evoluir outra hora. Cara, eu acho que assim, eles... O Riolo é, querendo ou não, eu sou muito fã e tudo mais, mas o Riolo é um Pokémon emblemático ali, né, na situação que ele tava. Então a evolução dele tinha que ser colocada num momento muito oportuno. E aí foi realmente colocado no momento oportuno, eu acho, pra mim foi perfeito. Só que aí eles quiseram evoluir o Reboot junto, né, eu acho que foi mais ou menos isso. Tipo, puxa um nesse episódio, puta, vai ter que puxar o outro. E aí foi isso, né, acabou colocando um no momento certo, mas falou, já que estamos fazendo isso aqui, vamos evoluir o outro também. E aí acabou que foi os dois mesmos episódios. Eu acho que o Reboot realmente teve... Inclusive a trilha sonora, cara. Se vocês prestarem atenção nisso, eu sou chato com essas coisas, parte técnica. A trilha sonora no momento da evolução do Riolo é maravilhosa, que é uma musiquinha que toca várias vezes ao longo do anime. A do Reboot não. A do Reboot é uma musiquinha parada, mais levinha, um negocinho mais manso, assim. Então até nisso eles acabaram pecando, cara. E a gente teve até um Miau Gigantamax ali no meio, né? Que eu não esperava. Foi muito inesperado aquilo ali. Foi muito aleatório. Sim. Foi aleatório, mas foi bom. Sim, eu achei assim que em 4 episódios eles desenvolveram a Sônia, por exemplo. A Sônia com o Gol, eles contaram a história que é do jogo, né? O Ash que foi um pouquinho diferente ali com o Leon. Mas assim, desenvolveram a Sônia, teve espaço pra professora Magnólia, teve um espacinho ali pra todo mundo, pra Oliana, mostrar a obsessão dela em defender o Rose. Então assim, eu acho que eles foram até bem fiéis ao jogo, né? A gente não costuma ver no anime, assim, uma reprodução da história dos jogos. Sim. Acaba sendo bem independente. E aqui a gente teve uma aproximação bem grande. E culmina na captura do Eternatus, igual do jogo. Tipo, com os Ashen e os Amacenta. Eu acho, assim, que os Ashen e os Amacenta, eles não tiveram muito espaço, assim, se for ver. Porque eles chegaram ali, derrotaram o Eternatus e... Tá, eu achei que eles foram estilosos, cara. Eu achei que eles foram pontuais e estilosos. Acho que essa é a palavra que eu colocaria. Eles apareceram no momento que precisava, inclusive, assim, muito, né? 2 guerreiros, os 4 episódios ficam falando disso, né? Os 2 guerreiros, tal, e no final os 2 guerreiros é o Ash Go, né? Isso, eu não joguei o jogo, então não sei se, né? Não sei como é que é lá. Mas é um negócio, de novo, entre aspas aqui, forçado, porque, tipo, ai meu Deus, olha que bonito, a história se repete, mas... Ok, né? Óbvio que isso iria acontecer, porque são 2 protagonistas, eram 2 heróis, então os 2 heróis se tornaram os 2 protagonistas. Agora, os Ashen e os Amacenta, eu gostei, eu achei que eles apareceram, são estilosos, cara. A hora que eles se transformam, né? A hora que eles pegam a espada escura e se transformam assim. De novo, trilha sonora, a animação do Eternatus é muito boa. Ela é mais fluida do que o resto, eu não sei exatamente o que é a técnica de animação que eles usaram ali. Mas se você prestar atenção, a forma como ele se mexe... Tipo, eu não sei, a impressão que me passa... É muito diferente. A impressão que me passa é como se o anime inteiro rodasse em 30 FPS e só ele rodasse em 60, assim. Tipo, essa é a impressão que fica. Não sei se eu tô... Não sei. Mas é diferente. Que é diferente Não sei o que é, mas é diferente. E eu gostei. Eu me incomodei com a animação do Eternatus. Assim, não vou falar que tá ruim. Mas eu me incomodei porque parece que ele tá... Parece que ele é uma carta fora do baralho. Parece que ele tem... Como que eu vou explicar? Parece ele destoa. Ele destoa muito. Ele destoa. A animação dele é uma animação diferente. É uma técnica de animação diferente que eu não entendo sobre isso. Mas nitidamente você percebe que, tipo, a forma como ele tá se mexendo ali é muito diferente do resto. Tipo, de tudo. Pokémon, paisagem, as pessoas, tudo. É uma animação, como eu falei, parece que tá em 60 FPS.
Eu acho que o saldo foi positivo. Eu acho que o plot cumpriu o objetivo dele de contar a história do jogo e bola pra frente. E teve Mas a gente tem as que evoluções, considerar... né? Hã? E teve as evoluções que Isso. funcionaram com o propósito narrativo, né? Não tava ali à Claro. toa, foi oportuno, foi um momento oportuno. Mas se vocês observarem também, esse plot ele deixa umas pontas, né? Porque, por exemplo, o Mr. Rose ele foge. Tipo, ele não é preso nem nada. Ele foge, o Eternatus é selado lá, mas também nada impede que aconteça alguma coisa ali que ele seja liberado novamente. Tipo, isso não fica tão... Eu não me senti assim como um plot totalmente fechado, porque o Rose não acontece nada com ele no final. Ele simplesmente foge. E, tipo, ele é quem mantém a Liga de Galar. Ele é quem financia lá todos os treinadores. Então, assim, eu acho que ele vai aparecer ainda no anime. Com certeza, né? Ele é um vilão descoberto, né? Foi um vilão descoberto e que Isso. com certeza vai voltar e vai ter mais história com ele, né? Vai ter mais episódio com ele, com certeza. Assim, eu acho que eles poderiam... A intenção desses episódios em Galar foi mostrar os jogos, o que não acontecia dessa forma antigamente no anime. O anime era uma coisa... O anime era feito para promover o jogo. Agora, o anime é uma coisa, o jogo é outra coisa. E essas intersecções entre eles é o que torna o anime mais interessante e... O jogo não teve tanto disso, mas caso aconteça, o jogo mais interessante. Essas conexões entre eles é o que me deixa feliz. Eu achei que foi interessante eles terem feito esse plot o plot de Galar inteiro nesses episódios e bola pra frente, igual você falou, Danilo. Só que eu acredito que eles tenham gasto uma carta, a não ser que eles tenham outra carta na manga, mas eles tenham gasto um plot muito cedo. Eu acho que, por exemplo, a Galar agora acabou. O Rose acabou, o Zacian, o Zamazenta acabou. Assim, Galar esquece Galar, o plot de Galar agora. Mas eu acho interessante eles tratarem no anime como se fosse o jogo. Mas eu acho que eles poderiam ter espaçado mais, sabe? Diluído mais na temporada, é isso? Não sei. Eu não acho sei, sabe por quê? Meu medo é isso envelhecer, entendeu? Porque o ano que vem a gente não vai mais falar, tipo, lançou a DLC, a história de Galar acabou, tipo, pra franquia até, assim. O que a gente vai ter daqui pra frente é outro foco, outra história. Então, assim, eu acho que se ficasse muito pra frente, ia envelhecer mal, sabe? Tipo, a gente já tá falando de outras coisas aqui, então Zacian, Zamazenta já passou. Porque, por exemplo, a gente poderia ter 2021... os plots das DLC. Ah, sim, também, pensando que eu acho que seria também. até mais interessante. Tipo assim, claro que a DLC não tem uma história assim, muito longa, né? Coisa de 2 episódios resolve. Mas, por exemplo, ter a aparição do Kubifu no anime, talvez. Imagina um plot do Calyrex contando a história igual a gente viu nos jogos. Seria interessante, porque no filme eu acho difícil isso acontecer agora. Então... esse fato mostra que o anime está se emancipando dos jogos, mas ao mesmo tempo tá referenciando os jogos. Antes era assim, a história do jogo, a história do jogo, a história do anime, a história do anime, e era paralelo, mas acontecia. Agora tá tendo essas intersecções que é o que tá tornando interessante. Mas mostra que o anime é um produto e o jogo é outro, sabe? Essa mudança essa mudança mercadológica, acredito eu, da Pokémon Company tá sendo interessante, mas como eu já falei, por exemplo, a questão do Gol é perigoso, eu acho perigoso. Mas no geral o plot é bom, né? Serviu pro que precisava, a história é boa, assim, são ótimos 4 episódios, entretêm e funcionam para aquilo que precisava, né? Mas também tivemos, que também foi muito comentado, né? A aparição do Mewtwo no anime, que também surpreendeu. Eu não esperava. Não sei se você já esperava, mas eu não esperava. E foi muito bom. Foi uma aparição pontual, não tem nada demais, mas ele tá lá. E é algo que também é bem diferente do que a gente costumava ver, né? Eu acho que uma coisa assim legal de jornadas Pokémon é o fator surpresa, né? Assim, como as coisas estão sendo muito dinâmicas, a gente tá tendo surpresa de capturas. Por exemplo, Dragonite, que o episódio passou essa semana no Cartoon. E tipo, nossa, eu lembro que quando passou o episódio no Japão, não fazia a menor ideia, não tinha a menor suspeita de que o Ash ia capturar um Dragonite. Foi lá, capturou.
O Então, assim, Gengar, o fator Riolo surpresa também, de né? captura. A gente tem fator surpresa de personagem, como a Corrina aparecendo e outros que vão aparecer ao longo da história. O Chuck mesmo, tipo, líder de Najotô do nada, tá aqui, aparece. E a gente tem essas surpresas, assim, sabe? Isso é legal, porque talvez vai chegar daqui 2 semanas e vai ter um episódio, sei lá, de algo que ninguém tava esperando. E a gente teve, assim, ó, acabou o plot de Galar, a gente teve aparecendo o Mewtwo. E o Mewtwo do primeiro filme. Então, eu acho que isso foi muito legal. E o episódio, Eu assim, adorei. o episódio teve várias referências. Começa lá mostrando... o começo do episódio já mostra um Pidgeot com um Butterfree com um Charizard voando. Tipo, os Pokémon Sim. voador que o Ash teve. Depois a gente tem Kingler, a gente tem os Monkeys, Pokémon que o Go vai encontrando ali, que eles vão encontrando no meio do caminho, que foi o Pokémon que o Ash teve. E aí, chega no Mewtwo, e algo que tava todo mundo questionando, se o Ash ia lembrar ou não. Não foi uma lembrança explícita, tipo, Sim. você é o Mewtwo que eu conheci lá atrás. Mas ele não falou, tipo, quem é esse Pokémon? Ele falou, é o Mewtwo, o Cara, Mewtwo. Eu senti que teve uma Inclusive- carinha dele ali, tipo, eu já vi você. Eu não Isso. sei, eu senti. Teve sabe, Cara, o que define esse episódio pra mim é fanservice. É isso. Esse episódio é fanservice puro e funciona. Funciona, cara. Funciona demais. Funciona É um porque filler foi bem com construído. fanservice Eu que acho que funciona. funciona porque foi bem construído. Por exemplo, o Ash não lembrar diretamente do Mewtwo remonta que no fim do primeiro filme, o Mewtwo apaga as lembranças de todo mundo, lembra? Então, é uma coisa que tá no subconsciente do Ash. Eu esperava que o Ash não lembrasse mesmo do Mewtwo, que ele não lembrasse Não. mesmo. Que eu esperava fazer que ele... um- Porque... Oi, pode falar. Deixa eu fazer um adendo. A gente teve um episódio especial do retorno do Mewtwo e dessa vez a mente do Ash não foi apagada, as lembranças. Então o sim. Ash tinha que lembrar do Mewtwo, porque a segunda vez o Mewtwo não apagou as memórias. Mas assim, levando em consideração o primeiro. Eu só tava lembrando do primeiro filme, mas tipo. Eles montaram de uma forma. Os roteiristas montaram de uma forma que o que foi feito no primeiro filme foi considerado. E eu acho isso, pro canon da história, muito interessante. Ter como que eu vou. Ter um desenvolvimento do que aconteceu lá atrás, agora, sabe? Eu acho isso bem interessante. É um filler com grande fanservice e é muito bem feito, cara. Eu senti que o Ash olhou pro Mewtwo ali e falou, cara, eu já vi você em algum lugar. Então não foi tipo nem, meu Deus, é você, e não foi também quem é você. Pra mim foi perfeito. Pra ser bem sincero, pra mim foi perfeito. Ele apareceu, cumpre o papel ali, é um filler, né? A história, como eu falei, é um grande fanservice, tem várias referências, o Daniel falou vários Pokémon aí que o Ash pega ao longo da história. E funciona, cara, funciona e é um fator surpresa. E é o tipo de episódio, na minha visão, que faz com que a gente não saiba nada, tipo, do que vai acontecer daqui pra frente. Porque é exatamente isso, daqui 2 semanas pode ser que... Daqui 2 semanas não, né? Mas no começo do ano que vem pode ser que tenha um episódio totalmente aleatório que apareça, sei lá, qualquer Pokémon lendário aí que a gente não espera e... E uma Né? hora que acabar os Pokémon Não é uma lendários, história vai fazer o quê? linear, né? Oi? Uma hora que acabar os Pokémon lendários. Vinícius, Mas quantos Pokémon você lendários tem nessa ô, franquia? Vinícius, Você tá com medo do Gol capturar todos com 1000 Pokémon? Quantos lendários tem na franquia? É muita coisa. Não muita capturar, coisa. mas tipo, o Mewtwo também não vai poder mais usar. Acabou, ó. Acabou o Mewtwo. repete os Pokémon, bota de novo, zero e começa do começo. Não, acho que saturação é uma coisa que não vai acontecer no anime nunca. Saturar personagem Pokémon. Sim, eu também acho. Mas, cara, eu gostei do episódio de Mewtwo no geral. Porém, acho que tem uma outra coisa que também aconteceu nessa leva do anime que a minha opinião é de que eu não gostei muito não, que foi o segundo episódio duplo, né? É a segunda vez que isso aconteceu nessa temporada. E dessa vez foi mais ou menos, né? Eu não gostei, não. Pra quem não entende, não acompanhou assim tudo muito bem, de perto, a gente teve em Jornadas Pokémon, nessa primeira temporada, 2 episódios que foram considerados episódios duplos, né? E isso nunca tinha acontecido no anime, foi a primeira vez. Ou o seja, dentro episódio de um episódio foi dividido 26 e 41. em 2 histórias independentes de 10 minutos. Então, assim, histórias bem rápidas, né? Bem rápidas, assim. E Foram os assim, o episódios foco 26 e 41, não sei se deu pra ouvir aquela hora. foi o 26 e o 41, né? 26 e o 41, exatamente. Então, o foco desse episódio parece ser assim, uma quebra ali, um humor,
algo pra ser descontraído. Eu senti isso, assim, do primeiro que a gente teve, tipo, o Magikarp e depois o Slowking super louco. E dessa vez a gente teve a equipe Rocket tentando dublar o Pikachu, também foi bem engraçado. Depois a gente teve o Marshtomp e o Ludicolo, que pra mim foi super chato. E Esse aí, ponto do Marshtomp e do Ludicolo, a gente tava falando disso antes de começar a gravar, que eu achei um episódio burro, né? Eu achei um episódio muito tonto, assim. nexo. Cara, é como se eles ficassem burros do nada. Então teve o exemplo, por exemplo, deles tentando passar água com a folha. Teve o negócio do Ludicolo não entendendo eles. Tipo, né? Por que ele não entendeu do nada? Né? Sempre entende, por que agora não... Então, achei um negócio muito pra preencher, assim, muito pra preencher. A primeira parte da Equipe Rocket é boa, é engraçada, né? Você vê o Miau de máscara, né? É um negócio engraçado, mas a segunda parte eu não gostei muito. A minha opinião sobre esses episódios duplos é que eu não sou muito fã, não, cara. Eu gosto mais do episódio normal. O meu incômodo com os episódios duplos é a quebra da continuidade da história. Não que Pokémon tenha uma história, não que essa temporada tenha uma história contínua, mas tipo, você tá acompanhando o desenvolvimento. Chega num fim de semana, numa semana que de repente aparece um episódio desse. Foi um episódio, uma semana totalmente perdida. Se você é uma pessoa que assiste assiduamente toda semana, nessa semana você ficou com certeza decepcionado. O que não acontece, igual a gente falou nos 4 episódios lá de Galar, que um episódio conecta com o outro. Por exemplo, podia juntar aqueles 4 episódios e fazer um filme. Agora, esses episódios duplos foram completamente uma quebra. Eu achei que foi realmente pra ocupar espaço. Por exemplo, o Marshtomp não teve uma captura. Não que eu espero que em cada episódio tenha uma captura, mas não teve uma captura, não teve um desenvolvimento. Por exemplo, a pessoa que não assistia esse episódio do Marshtomp, não assistia esse episódio duplo, por exemplo, não perde nada. Não perdeu absolutamente nada. E assim, é engraçado. Não perde nada e também não ganha nada se assistir. Sim. E assim, esse é o episódio 41 e logo em seguida o 42 é o primeiro do plot, né, dos 4 episódios de Galar. Então eu não sei se eles realmente fizeram isso pra ganhar tempo, eu não sei como que é gravado, como que é, né, como que é, sei lá, animado tudo isso. Mas... assim, foi um episódio bem ok, pra não falar ruim, pra depois vir a sequência de 4 episódios que realmente teve uma sequência e teve uma linearidade maior. Olha, então não sei a minha crítica sobre esse episódio duplo aí, a minha crítica sobre esse episódio duplo do Marshtomp da equipe Rocket dublando Pikachu só não é maior porque eu acredito que esses episódios foram feitos na correria, por conta do coronavírus, porque lembra que eu não tava passando o anime. Sabe o que me parece? Eu não sei se assim, eu tô especulando bem assim, absurdamente, mas me parece que pegaram restos de outros episódios, por exemplo, da Equipe Rocket dublando Pikachu, são takes de outros episódios que eles reutilizam ali, então parece que eles fizeram uma colcha de retalho com esse primeiro episódio da Equipe Rocket e com o episódio dos Marshtomp e pensaram assim, qual é a narrativa mais simples que a gente consegue desenvolver agora pra ocupar espaço pra gente ter um episódio aqui pra cumprir tabela, galera, vamos pra cumprir tabela. Eu também saio com essa impressão, cara. Eu também pegaram um animador lá e falaram, a historinha de nada, faz aí pra gente não ter nada, pra gente ter alguma coisa pra exibir essa semana. Fez, colocou. Assim, minha crítica é maior porque eu acredito que seja isso. Foi feito nas coxas, como diriam aqui no interior. A gente sabe que tem episódios com qualidades mais superiores, outros episódios bem mais fracos, né, em termos de animação. Eu não sei se isso foi feito às pressas, porque o anime tem normalmente um planejamento bem adiantado, assim. Eu acho que meio que foi proposital, assim, apesar da qualidade, eu acho que foi proposital. Mas me incomoda também pelo fato de ter sido um episódio antes de começar o plot de Galar. E na semana anterior a gente tinha tido os Ápidos, então foi uma anomalia ali no meio, tipo os Hábitos, episódio do Marshtomp, depois Galar. E como você disse, tá tão dinâmico, tem tanta coisa pra acontecer em pouco tempo, pra que um episódio desse, né? Tipo, a gente tem tanta mais coisa a explorar aqui, talvez colocasse aqui uma batalha do Ash no Campeonato Mundial, explorando qualquer coisa, que ele subisse um pouquinho no ranking,
teria sido mais útil do que um episódio desse, né? Que não agrega em absolutamente nada. E é o que o Vinícius falou, quem não assistir, se vocês não quiserem assistir o episódio 41, vocês não vão perder nada. Não vão perder nada, absolutamente nada. Não vão ganhar nada também se assistirem. Então é um episódio jogado, assim, e sinceramente eu concordo com isso, parece um pouco feito às pressas. Não sei exatamente qual é o planejamento deles, mas a impressão que eu tenho é que foi um pouco às pressas. Agora, como eu falei, a parte da equipe Rocket é louvável, é engraçada. E tem, né, e aí a gente parte para o último ponto relacionado ao que a gente queria comentar sobre o anime, que é a comédia, cara. Eu já tinha comentado disso da outra vez que a gente gravou o podcast sobre o anime, e eu gosto de episódios engraçados, eu gosto desses episódios que, tipo, se não é pra ter propósito, que pelo menos seja engraçado. E continuou, né, eu já tinha comentado disso no outro podcast e isso continuou. Então tem esse episódio da equipe Rocket, tem esse episódio do campeonato de comida, que foi o episódio 47, mais recente. O episódio da troca dos Pikachu também, que é inclusive o último que saiu, né? No momento que a gente tá gravando, foi o último que saiu. Também é um episódio engraçado. Eu tava também comentando antes de começar a gravar que é uma desconstrução do Lucario e do Cinderace, porque agora que eles estão no segundo estágio, parece que eles são mais sérios, né? Natural. E quando você coloca eles numa situação como é a que eles estão nesse episódio, você acaba desconstruindo. E as caras que eles fazem, a música de fundo, tipo, a situação, né? Os dois presos ali tendo que lutar com a equipe Rocket. Então, o Pikachu que não fala Pikachu, né? Ele fala... Como é que é o negócio que ele fala? Rikachu. Rikachu. Tipo, é um negócio tonto, mas é engraçado. Entendeu? E eu gosto. Eu acho que a comédia tá sendo um dos pontos fortes do anime. E eu gosto disso. E quando tem esses episódios que não agregam tanto a história, como é esse caso dos Pikachu e da comida, né, do campeonato de comida, por exemplo, que pelo menos eles sejam engraçados. E estão sendo, pelo menos na minha opinião, estão sendo. O que vocês acham? Eu acho que essa temporada tem um humor bem sutil. Às vezes eu rio com uma coisa que nem é... Isso. Assim, a gente ri, pelo menos eu rio. Exatamente, eu rio de chorar cara. com uma coisa que não é o foco da graça. Às vezes é uma cara, às O vezes é uma rosto dos expressão. personagens, Vinícius. O rosto dos personagens, Exatamente. cara. Uma coisa que eu achei interessante nesses episódios duplos foi a quebra da quarta parede pela equipe Rocket. Isso eu achei, assim, hilário. Destoa do resto da temporada. Destoa, realmente. Mas eu achei, assim, eu chorei de rir quando eles quebram a quarta parede. Eu fiquei, meu Deus, assim, isso foi feito na cara dura, assim, quebraram a quarta parede na cara dura, sabe? Esse ponto eu achei interessante. Eu acho que o humor dessa temporada, eu não sei se eles estão fazendo um humor duplo, um humor que é aquele humor que as crianças vão entender. Criança não é burra, mas as crianças vão entender aquele humor mais bobo, mais cru, e os adultos vão entender aquele humor mais sutil, sabe? Eu acho que essa linha que eles estão tomando de ter esse humor mais sutil é interessante. E eu acho que esse é um grande ponto, um ponto muito importante dessa temporada, o humor sutil em algumas partes. Uma coisa que eu sempre lembro sobre isso é o episódio lá em Alola do Empoleon, né, no final na liga, que foi um episódio que me marcou assim a cara do Empoleon, e isso acontece muitas vezes aqui. Nesse episódio do Pikachu, da troca dos Pikachu, tem um momento no final quando o Lucario e o Cinderace vêm e o Pikachu com o Ash, logo na última cena, assim, faltou muito pra acabar, que é muito engraçado, cara. É muito engraçado você ver os dois fazendo aquela cara, tipo, meu Deus, sério que eu fiquei lá, passei 20 minutos do episódio lutando preso, com a mão presa lá, pra chegar aqui e ele tá aqui agora. E então, é uma reação espontânea por parte dos dois que encaixa e é engraçado. É isso que o Vinícius falou, cara. Pra mim o Vinícius foi perfeito. É uma coisa sutil e não fica forçado e tira risada. É difícil rir desse tipo de coisa, mas eu realmente tô rindo desse tipo de situação no anime. Sabe, por exemplo... Pode falar, Daniel. Não, eu só queria falar assim, eu gosto também desse humor, eu acho que a Lola que trouxe essas caras e bocas, eu acho que ainda é uma herança de Alola, que usou bem mais nesse tipo de coisa. Só que assim, eu acho ainda que esse último episódio foi fraco frente ao que a gente teve em outros momentos do anime. Eu acho que ele não agrega assim muito, apesar de ser engraçadinho. Mas assim, o que eu sinto um pouco, eu tenho sentido um pouco a equipe Rocket, que é algo que o Camaleão também conversou outro dia aí no Twitter, é de que a equipe Rocket tá bem sem espaço, assim, nessa temporada, tá bem jogado. Tipo assim, o foco deles tá sendo bem um humor, assim, mas a gente não tem uma história muito
assim, a gente não tem uma história sendo construída com a equipe Rocket. A gente tem vários episódios que a equipe Rocket faz uma pontinha ou outra, ou nem aparece. Mas eu gostaria, assim, que eles tivessem um pouco mais de desenvolvimento enquanto personagem. Não só pra trazer humor, sabe? Não sei se... Tipo assim, tem episódio que ninguém lembra que a equipe Rocket existe. Não que a equipe Rocket tenha que aparecer todo episódio. Mas eu gostaria de um pouco mais de atenção, sabe? Igual a gente tinha com o BioWare. A relação com os Pokémon, com o Mimikyu. Ou a relação que o James teve com os Pokémon dele nas outras gerações. Aqui a gente não tem nada disso, porque eles nem têm Pokémon. Exatamente. Eles estão servindo como, tipo, 3, 4 minutos ganhos ali no episódio, em que tem uma batalha com eles vão embora e acabou. Isso que eu ia falar também. Porque a equipe Rocket agora tem essa nova dinâmica de chegar a Gachapon lá do céu, eles colocarem lá, enfim. Isso é interessante, em alguns momentos. Acaba que não desenvolve a equipe Rocket porque eles não capturam Pokémon. O único Pokémon que eles chegaram mais perto de capturar aquele lá em Galar, aquela tartaruguinha que eu esqueci o nome, acho que o Chilton, que a Jess capturou, né? Chegou a capturar? Eu acho que capturou. Acho que chegou, o cabeçudinho lá, chegou. Então, mas tipo assim, capturou e aí? Eu achei que não tinha capturou capturado. E ficou lá, né? Ficou lá. E aí, não apareceu mais? Exatamente. Então, tá vendo? Não desenvolve. Aquele outro, aquele isqueirinho lá, esqueci, o Pokémon de Galar. O Morpeko. Apareceu, assim, eu até achei estranho, muito porque foi um episódio também, que ele apareceu comendo a comida deles lá em Galar. No próximo episódio, ele já tá lá, lá em Canto, no esconderijo da equipe Rocket. Não mostrou ele chegando, indo pra Canto. Não mostrou sendo capturado. Não dá pra saber. Exatamente, ele foi capturado, ele não foi capturado, ficou... Eu ainda tava assistindo, olhei e falei, nossa, devo ter pulado algum episódio, porque esse bicho tava lá em Galar, agora aparece aqui, sabe? Não desenvolveu. Se eles fizessem... Por exemplo, se a Pokémon Company fizesse um spin-off da visão que a equipe Rocket tem, focando na equipe Rocket e tendo o Ash como antagonista, nossa, seria top. Se eles fizessem isso, obviamente, tendo momentos que as duas séries, a série da equipe Rocket, por exemplo, e a série Pokémon que tem o Ash como protagonista se cruzassem, nossa, seria tipo crossover dentro da própria série. Acho que seria um ponto interessante, sabe? Mostrar a visão da equipe Rocket. Enfim. Falta desenvolvimento deles mesmo, eles deviam capturar Pokémon, ou eles deviam... Enfim. Eles estão servindo, como eu falei, pra 3, 4 minutos ali, ganhos no episódio, depois eles decolam de novo e fica por isso mesmo, né? Eu, cara, sinceramente acho que quando eles aparecem, o caso do Morpeko, por exemplo, são aparições ok, mas também não acho que eles têm que aparecer todo episódio, não é isso que eu tô falando também. Então, assim, pra mim tá ok, cara, a equipe Rocket, pra ser bem sincero. Então, por exemplo... Não sei, eu ficava incomodado quando eles apareciam em todo episódio. Eu ficava bastante incomodado com isso também, não sei se é por isso. Uma coisa que eu reparei é que, por exemplo, antes todo episódio tinha o lema deles aparecendo. Hoje em dia não é todo episódio que tem. Exato, isso pra mim era um saco, isso pra mim era muito chato. Pra mim era muito chato, porque era tipo, sei lá, 30 segundos, 40 segundos de episódio. Era 40 segundos que eu pulava. Não me entendam errado, eu gosto do lema deles, eu acho interessante. Eles não, são também personagens gosto, mas bons, todo eles episódio são bons também vilões. Mas cansa, sabe? Uma coisa que eles estão sendo um alívio cômico da temporada. Por exemplo, no momento que a Rotondex deles fala que não quer falar sobre o Pokémon. Gente, eu achei isso hilário. A Rotondex simplesmente fala... Não é Rotondex o nome, né? Enfim, a Pokédex dele simplesmente fala: esse Pokémon aí é tal. Daí não fala mais nada. E aí? Daí a Rotondex fala: não quero mais falar. Gente, isso... Eu acho que eu sou uma pessoa muito... sei lá, boba. Mas eu chorei de rir quando isso aconteceu. Só que não estão explorando isso. Foi tipo em um episódio só que aconteceu isso. Podem explorar mais a equipe Rocket, sabe? Nesses pontos você pode explorar, pode desenvolver. Mas não usar só pra alívio cômico. Desenvolve mais, faz eles capturarem mais Pokémon, sabe? Enfim. E bom, eu tinha falado também que a última coisa seria esse aspecto de comédia, mas na verdade eu me enganei, tem mais um ponto que a gente tinha notado, que é sobre a aparição dos personagens. A gente não tá seguindo linearmente, né, a ordem que os episódios aconteceram, então a gente também queria falar sobre os personagens de Alola, né? Teve um episódio em Alola, em que todos os personagens de lá apareceram,
E aí eu deixo pra vocês falarem, porque eu não conheço nada, eu não assisti a Alola, já falei isso várias vezes aqui. Então não sei exatamente o que teve de referência, o que foi legal, o que não foi, isso aí eu não posso opinar. Olha, eu acho que foi um episódio muito bonito, assim, porque, primeiro, tava todo mundo reunido ali. Então, assim, foi um fanservice de Alola, assim, pra quem acompanhou. Porque a gente teve todos os personagens reunidos, a gente viu a equipe do Ash de Alola, que tava todos lá. Melmetal, Rowlet, Lycanroc, Incineroar. Então, assim, muito bom. A gente teve o filho da professora Bruna, o professor Nogueira, que nasceu. Lembrando que quando o Ash saiu de Alola, ela tava grávida. Então, assim, foi um episódio rápido, né? Teve ali uma batalha do Kiawe com o Gol. E foi rápido, a gente teve uma participação da Lily, escrevendo uma carta pro pessoal. Então foi assim, ó, revisitando a Alola. Tipo assim, como estão as coisas por aí? Eu achei bem legal, assim. Foi super rápido? Foi. Mas assim, eu acho que foi legal eu acho que é o que essa temporada tá trazendo, assim, ó. A gente não tá perdendo o contato com a história do anime, com a história anterior. Tá aqui, sabe? A gente não tá precisando esperar, a gente não precisou esperar, sei lá, 2 anos pra Alola aparecer. A Alola apareceu no episódio 37. Então eu acho esse contato super legal. A gente não teve mudança nos times dos amigos do Ash, mas eu acho que foi super legal. Eu achei interessante. Nesse caso dos times, eu queria que tivesse mudado alguma coisa. Eu queria que alguma coisa fosse adicionada pra dar essa sensação de que o Ash não tá lá, mas a vida deles continua. O que foi feito com a Lily e com o Gladion, mas não foi feito com o resto dos personagens ali. Eu acharia interessante se algum Pokémon ali tivesse evoluído. Por exemplo, a Eevee a Eevee tivesse evoluído para um Vaporeon, por exemplo. Acho que seria mais interessante mostrar. O Ash não tá aqui, mas a vida aqui continua. Isso foi feito em outros aspectos, por exemplo, com o bebê nascendo, com a Lily indo procurar o pai, mas não aconteceu com o resto. Ou seja, eu fiquei dividido nesse episódio. Achei bom e achei ruim. Achei ruim, por exemplo, o Kiawe querendo batalhar contra o Gol. Ai, você é o novo rival do Ash. Ah, meu filho, vai caçar um sapo, pelo amor de Deus. Querendo batalhar, você é o novo rival. Mas é porque ele considerava o Ash um rival dele, então ele queria ver se o Gol tava à altura. Isso daí, esse detalhe foi feito pra fazer o povo que shippava ele com o Ash, o povo que shippa o Gol com o Ash, poder ter material. Isso foi feito, olha, isso não devia ser autorizado. Porque agora o povo ficou mais enfesado ainda, agora shippando o Gol com ele. Tá vendo? Pokémon Company, você assim, criou um monstro. Foram pra Alola. Pelo menos foi pra Alola. O que eu, por exemplo, não gosto é quando eles vão numa cidade aí que, tipo, já teve uma história do anime ali e eles simplesmente ignoram tudo que já aconteceu. Agora, pelo menos eles foram pra Alola e, tipo, olha, a Alola existe, mas imagina se fosse um episódio em Alola que não tivesse nenhuma referência, nada, a tudo que aconteceu ali. Pelo menos foi com o pessoal que ele construiu a jornada em Alola. Eu acho que é melhor. E eu acho que os roteiristas podem utilizar dessa ferramenta em episódios futuros. Por exemplo, a May, se eu não me engano, tá em Johto, não tá? Enfim, foi falado no fim da história dela que ela tava em Johto. Há uns 10 anos atrás ela tava. Em 10 anos. Enfim, digamos que ela ainda tá lá. Imagina que interessante seria se o Ash fosse pra Johto e encontrasse ela lá. Assim, amiga, você aqui, a Serena, encontrar a Serena em algum... Enfim, eu acho que eles poderiam utilizar isso, inclusive em Alola. Por exemplo, o Ash vai visitar alguma ilha de Alola, encontra... Mas só que daí não todos, né? Encontra, senão é festa. Encontra um dos parceiros dele de Alola, sabe? Coisa assim, seria interessante. O que eu achei interessante do episódio de Alola é que a vida continuou mesmo sem o Ash lá. Isso. A vida continuou mesmo sem o protagonista estar vivendo aquilo ali. Eu achei isso super interessante. Mas tem algumas ressalvas, como por exemplo, o resto não ter mudado nada, só ter mudado alguns detalhes, enfim. Mas o ponto que eu gostei, cara, e aí acho que eu até consigo falar, é que apareceu os Pokémon antigos do Ash. Isso é um ponto válido, é um ponto positivo. E vai muito do que você fala, né, Danilo? Vai muito do que você fala sempre, de querer ver os Pokémon antigos e ele lembrados deles e abraçar, falar, caramba, oi, de novo. Nossa, que é raro de acontecer, difícil de acontecer.
Toda vez ele... Gente, ele tá em Vermilion, do lado de Pallet. Sim. E ele não visita os Pokémon dele no laboratório, nunca aparece. E isso me incomoda profundamente. Sim. Eu preferia 1000 vezes ver os Pokémon do Ash do que os Pokémon que o Gol captura e não tem nenhuma relação com ele. E esses Pokémon aparecem todo episódio. Exatamente, seria interessante se o Ash pegasse alguns Pokémon. Por exemplo, o Gol trocou o Heracross com a menina lá. O Ash trouxesse o Heracross dele pra, sei lá, interagir com o do Gol. Ou, por exemplo, trouxesse todos os Pokémon do laboratório do Professor Carvalho pro laboratório que eles estão vivendo. Enfim, eu acho que seria muito mais interessante. É igual você falou, Danilo, eles estão basicamente do lado. O Pikachu com o Mr. Mime foram andando em um episódio, foram andando de uma cidade pra outra. E por que o Ash não consegue? No começo dessa temporada, não teve o Ash vendo os Pokémon dele. Teve ele saindo de Alola, porque eu lembro que isso era recorrente nas outras temporadas, né? Ele acabava uma região, ele voltava pra canto, via os Pokémon dele, e daí depois ia pra outra região. Não teve nessa temporada. A última vez que aconteceu foi em Unova. Então, poderia ter acontecido isso, agora que ele tá do lado, né? Sabe o que eu gostaria que acontecesse? Fator surpresa, igual o Gol. A gente nunca sabe o Pokémon que o Gol tá na Pokébola e usa no episódio. Tipo, é surpresa. Sim, no episódio do Mewtwo ele chama o Caterpie pra ajudar numa hora. Então, assim, seria super legal se um fator surpresa fosse assim, a gente nunca soubesse o Pokémon que o Ash vai usar. Naquela hora, sabe? Eu acho que isso é muito legal. Porque assim, ele capturou um Gengar e um Dragonite. Estão no último estágio. Não precisa, assim, não vai precisar de um desenvolvimento do Pokémon igual a gente tinha em outras gerações. Esse anime pulou isso. Tipo, eu não quero mostrar ele treinando um Dratini pra depois um Dragonair. Não, ó, vamos lá, Dragonite. Gengar, mesma coisa. A gente agora já tem o Lucario. Imagina se os Pokémon mudassem, assim, se tivesse fator surpresa. Tipo, a gente visse o Cyndaquil num episódio, a gente visse o Swellow no outro episódio, a gente visse o Infernape em outro episódio. Nossa, isso ia ser tão mais interessante porque o Ash realmente constrói uma relação de amizade com os Pokémon dele. Enquanto eu não vejo isso no Gol. O Gol tem os Pokémon pra usar, porque ele precisa, e ponto final. Então eu gostaria muito que esse fator surpresa existisse, mas até o momento não existe. Inclusive esse caso do Caterpie aí que você citou, no momento em que eles pararam na frente do lago ali, eu falei, beleza, eles vão pegar o Dragonite, vão atravessar, mas não, né? A ideia mirabolante dele foi pegar um Caterpie pra fazer o negócio lá e passar por cima do lago. Então é mais um exemplo aí, igual o caso do Marshtomp lá, em que do nada eles ficam burros, né? Eles esquecem que tem os Pokémon voadores e não usam. Então. Mas imagina, seria muito mais interessante. Mas beleza, isso, querer pegar no pé disso também é muita chatice, né? Você sim. ser muito, muito cri-cri, mas incomoda, cara. Tipo, você olha e fala, pô, sério que pra atravessar o lago você não pensou nisso? Tipo, o Dragonite acabou de te levar não sei quantos quilômetros lá voando por Galar no episódio do Eternatus, e agora se você atravessar um lago você não consegue chamar ele? É a burrice seletiva do Ash. Ele é burro, mas isso são escolhas de roteiro. Isso se a gente fosse questionar tudo o que acontece, exato. Tudo. Não adianta. É tipo filme dos Vingadores, essas coisas não adianta. Tipo, tem coisa que a gente aceita, beleza, e o entretenimento é esse, tá valendo, vambora. Né? Mas incomoda, você bate o olho e você fala, não é possível, cara. Mas enfim, falando igual o Danilo falou, seria, nossa, extremamente interessante. Assim, acho que seria o ápice dos episódios, o Ash. Em determinado momento precisa batalhar contra esse Pokémon psíquico. Ele joga um Pokémon do tipo Dark, pra batalhar, sabe? O Crocodile. O Crocodile. Por exemplo, tem esse Pokémon você tem esse Pokémon dragão. Ele joga lá o Glalie dele. Nossa, seria excepcional. Acho que seria perfeito. Eu acho que esse seria o ápice do anime. Seria daí a melhor temporada, se acontecesse isso. Poderiam fazer, por exemplo, a Bayleaf do Ash, que ama tanto ele, ela, de alguma forma, em um episódio ela sente que o Ash tá numa região ali perto e ela ama tanto ele que ela sente ele e ela vai no encontro dele. Seria super interessante um episódio assim. Eu não esqueço daquele Gible também que tá lá. Nossa, então, gente. Lá ele ficou, né? Não saiu mais de lá. Ia servir pra fazer várias reparações históricas. Sim. A história desse anime. E no caso também, eu considero esses Pokémon antigos dele, e agora que ele tá em Kanto, que ele tá ficando em Kanto o tempo todo, que a maioria dos episódios se passa em Kanto, ele poderia reencontrar os Pokémon que ele abandonou. Por exemplo, o Mankey, ele poderia encontrar.
Agora que você, meu filho, agora que você tá focando no episódio sem canto, aproveita a oportunidade. Agora encontra a Butterfree com a Butterfree rosa lá e um Caterpie junto com eles. Ah, eles tiveram um filhinho, ó que lindo. Tá vendo? Sabe, as coisas assim é muito mal aproveitado. A maioria dos episódios se passa em canto. Já que você criou essa ferramenta de você voltar, agora que o anime não é dependente completamente, agora que o anime foi emancipado dos jogos, aproveita isso, meu filho. Aproveita que você tá em canto e faz essas separações. Eu tenho aquele medo de que vão gastar isso muito rápido. Por exemplo, se nessa única temporada reparassem tudo isso daí, o anime já tinha perdido já tinha perdido uma grande parte da essência, por exemplo. Mas usa isso pouco a pouco, sabe? Olha, eu acho que um exemplo tão bom foi na Liga de Sinnoh, que a gente viu vários Pokémon antigos dele batalhando lá na Liga. Sim. A gente teve o Cyndaquil evoluindo pra Quilava. Antes da liga começar, tipo, aleatório, assim, o Cyndaquil evolui. Então, assim, esperava. A gente tem tanta coisa que poderia acontecer, que Sinnoh deu um bom exemplo, e que agora a gente poderia ter de novo, que tá perdendo, né? E é como você falou, tudo se passando em canto e essas oportunidades sendo perdidas. A gente tá fanficando demais aqui, né? Mas assim, eu ia falar isso agora, a gente também já tá viajando. Pokémon Company, copia, pode copiar que a gente libera. Não precisa cobrar nada, a gente não cobra nada. Seria sensacional mesmo, cara. Bom, e puxando um gancho, né, essa questão que o Vinícius comentou sobre vários episódios que se passam em canto, a gente traz dados, Danilo, da Cerebi, do fórum da Cerebi, e esses dados eles são os seguintes, né, eles mostram quais foram as porcentagens, as quantidades de episódios que se passaram em cada uma das regiões. Então, lembrando que aqui a gente está considerando 50 episódios. Embora tenham passado só 48, a gente já está considerando 50 porque a gente já sabe as regiões que os próximos dois vão se passar. Então, 50 episódios. Desses 50, 25 se passaram em canto, então 50% dos episódios se passaram em canto, é muita coisa. Galar, que em tese seria o palco principal de Sword and Shield, foram só 11 episódios, seriam 23%. Aí vem Hoenn com 5 episódios, Johto com 3, Sinnoh só com 2, o Nova também com 2 e por fim temos Kalos e Alola também ambos com 1 episódio só. O que dá pra tirar disso, né? Primeiro, canto, né? Canto dá pra tirar disso, porque são 50% dos episódios, cara. 50% dos episódios passam em canto. E Galar, que como eu falei seria o palco principal, foram 11 episódios, sendo que desses 11... 4 são do plot, né? Então, deu uma engordada nessa estatística. Então, cara, canto. É isso que dá pra tirar. Eles não aproveitam. Eu tô aqui pra protestar. Tanta oportunidade, não aproveitam. Sim, é bem isso. Eu acho que essa tabela, esses números mostram uma coisa que é problemática, assim. Por mais que a gente elogie várias coisas do anime, assim, várias coisas legais acontecendo, mas aí eu acho que tem um problema. Porque a proposta é jornadas Pokémon, é através das regiões. E de 50 episódios a gente tem 25 acontecendo em canto. Isso não é legal. Não é legal, porque é pra gente conhecer as regiões, é pra explorar coisas que a gente não viu antes. É bom que a gente tem Galar em segundo, pelo menos isso. É o mínimo que eles podem fazer. Oi? É o mínimo que eles podem fazer. É o mínimo que eles podem fazer, mas como o Lucas disse, também foi beneficiado por causa do plot. Mas assim, a gente tem Kalos e Alola com 1 episódio, o Nova e Sinnoh com 2 episódios, cada um é muito pouco, Sinnoh assim. Com 2 episódios é um crime, cara. Sinnoh com 2 episódios é criminoso isso aqui, cara. É o ponto que o próprio fandom vem levantando, né? Faz tempo já que eles levantam esse ponto. Desde Kalos eles vêm levantando esse ponto. Que a Pokémon Company é muito nostálgica quando se fala de canto. A Pokémon Company, por exemplo, em Kalos que você recebia os 3 iniciais de canto. Desde aquela época eu já vejo o pessoal reclamando, inclusive se criou a expressão mijo de canto, porque tudo é feito em torno do Charizard, tudo é feito em torno dos iniciais de canto, tudo é feito em torno dos Pokémon de canto. Pokémon GO, por exemplo, agora a gente tá tendo um evento que a gente vai pagar R$70 pra pegar os Pokémon que todo mundo já tem, os Pokémon que a gente já viu milhões de vezes. Então a Pokémon Company tá tendo esse problema
Tá tendo esse problema de apelar pra nostalgia. Em toda vez apelar pra nostalgia. Não que eu digo que isso tá acontecendo no anime, porque no anime estão explorando até que bem Kanto, estão dando uma certa estrutura porque estão fazendo em Kanto. Mas é problemática essa ideia de que Kanto é a única região que importa de Pokémon. Tanto que se criou vários fãs nostálgicos que na minha época era bem melhor. Isso eu vejo nos comentários, nos próprios comentários da PBN. Kanto é muito melhor. As primeiras gerações eram muito melhor. Olha esse Eternatus aí, que Pokémon horroroso é esse? Kanto era bem melhor. Sabe, a Pokémon Company parece que ela gosta de ser criticada, ela gosta de criar esse exército de gente chata que só serve pra reclamar. A Pokémon Company parece que alimenta o hater. Eu não sei o que eles querem da vida. Ele faz. Olha. Tá bom. Eu não acho que foi jogado fora esses 25 episódios aqui, esses 50%, essa metade da temporada, da primeira temporada de Pokémon Jornadas. Acho que foi bem aproveitado. Mas sabe, foca nas outras regiões, faz o Ash ir visitar Kalos, sabe? Faz o Ash ir saber como é feito o Lava Cookie de Hoenn, sabe? Dá uma finalidade, você criou... Isso. A Pokémon Company criou um universo tão grande e tá focando só em Kanto, meu filho. Parece que vocês gostam de... Sabe? Não dá pra defender mais, meu filho. Não dá pra... Sabe? Enfim. Não, eu concordo, Vinícius. Eu acho que a gente teve alguns plots aí em Kanto. Tipo assim, a captura do Dragonite foi em Kanto. O ovo do Riolo foi em Kanto. O Gengar foi em Kanto. O Mewtwo a gente tá considerando Kanto. A batalha no ginásio lá de Vermilion. Enfim, se a gente considerar o primeiro episódio, que é o Pikachu, que nem tá aí, né? Nem foi colocado, mas tem mais o episódio do Pikachu que também se passa em Kanto. Enfim, Kanto tá aí porque eles estão em Vermilion. Mas tem muito episódio acontecendo em Vermilion. Não sei, acho que tem que diversificar. Igual você falou, o universo é tão vasto que a gente não depende, a gente não precisa depender de Kanto, né? Porque o anime não vai fazer mais audiência por ter mais episódio em Kanto. Não vai. Eu acho que é pelo contrário, cara. Eu não fico incomodado com o abuso de Kanto, mas eu fico incomodado com não dar foco pra outras regiões. Isso. E aí, consequentemente, eu fico irritado pelo abuso de Kanto. Mas não é por Kanto em si, é tipo, 2 episódios ensinou, são 3 episódios em Johto, 2 ensinou, 2 em Unova, 1 em Kalos e 1 em Alola, cara. Meu, a soma disso é 3, 5, 7, 8, 9 episódios. Eles podiam ter feito pouco, o ovo do Riolo se passar ensinou. Poderiam ter feito isso. Mas Exato. O sabe? ovo do Riolo era uma oportunidade ótima de fazer. Ou, por exemplo, o episódio ensinou. Fazer o ovo do Riolo se passar em Johto, porque o professor de lá é especialista em ovo. Inclusive, eles falam isso no episódio. Sabe? Em vez de ser um ovo de Riolo, sei lá, fosse um ovo de Togepi e focasse como se fosse o plot de Pokémon Golden, que o Ash receberia um ovo de Togepi. Enfim, ia virar uma paçoca. Mas ia ser bom, sabe? Ele recebesse um ovo de Togepi, e desse ovo de Togepi evoluiria também igual o Riolo, dele lembraria da Misty. Enfim, ia virar uma paçoca, mas ia ser bem aproveitado. Kanto, tá, assim, Sim. Só não tá saturado Kanto porque os episódios não focam na região em si, mas focam na história. Mas uma hora vai ficar saturado de só Pokémon de Kanto. Uma coisa que eu me incomodava nas outras regiões era só os Pokémon da região aparecerem no anime. Agora que eles têm a oportunidade de variar, eles vão, eu tenho certeza, eles vão fazer a confusão de só mostrar Pokémon de Kanto em algum certo momento. Esses dados... Oi, fala, Dani, fala. Deixa eu só comentar uma coisa também, que eu acho assim, que já que vai viajar para as outras regiões, tem que fazer jus a essa região, tem que ter alguma menção, eu acho que tem que ter referências mais explícitas. Porque se a gente for considerar esse episódio 48 que passou sexta-feira, do Lucario da Cinderace, que foi em Unova, o que tinha naquele episódio Unova, assim, explicitamente? Se aquele episódio tivesse só as comidas. Isso que eu ia falar, tem o Castelia Cone, o sorvete... Porque se aquele episódio tivesse se passado em Kanto, ninguém ia notar diferença nenhuma. Tipo, não tinha nada lá emblemático, muito emblemático de Unova. O episódio dos Marshtomp.
o episódio dos Marshtomp, a gente deduz que ele se passou em Hoenn porque teve os Pokémon, e isso que nem é citado em que região eles estão. Mas eu deduzo que passou em Hoenn porque tinha Pokémons de Hoenn. Então, aquele precisa lá ser mais provavelmente é Hoenn óbvio, mesmo. né? Desculpa, Lucas. Não, eu ia falar que esse episódio do Ludicolo com certeza foi em Hoenn, né? Vai aparecer todos os Pokémons de Hoenn, com certeza a segunda parte ali se passou em Hoenn. Sim, mas é igual o Danilo falou, tinha que ter alguma referência, eles podiam estar, no mínimo, eles podiam estar olhando no mapa e falando, agora a gente vai pra tal cidade. Vim, 2 segundos, uma cena. O animador ia ter que fazer uma animação só, deles olhando o mapa, tava bom. Sabe, às vezes eu acho que é preguiça, às vezes é o que eu falo. Às vezes eu acho que a Pokémon Company gosta de ser criticada. Será que eles usam aquela expressão, fale bem ou fale mal, mas falem de mim? Porque eles gostam de apanhar, parece. É isso, cara. Esses dados, como eu falei no começo, foram retirados do fórum da Cerebi. E provavelmente, eu nem sabia disso, Danilo, que tinha isso lá. Não, mas é algo simples, né? Daria pra fazer também. Sim, mas digo, é válido a gente trazer isso mais vezes quando a gente for falar dos próximos podcasts do anime, né? Talvez a cada 6 meses, não sei. 5, 6 meses, uma média. E mostrar isso, né, cara? Pra verificar. Agora que o anime tá dinâmico desse jeito, com várias regiões, é válido a gente ver quais são as regiões que estão sendo priorizadas, né? Com certeza no final dessa conta, acho que Kanto vai ser priorizado mesmo, mas 50% é um valor muito alto, né? 25 episódios em Kanto e 1 em Kalos e 1 em Alola é bem distante. E o episódio de Kalos, por exemplo, teve o quê nesse? Eu não lembro. Eu nem lembro qual foi o episódio foi. de Kalos. Não, o episódio de Kalos foi a batalha com a Corrina, foi o campeonato que aconteceu lá. Ah, tá. Agora que eu lembrei. Tem razão, que aparece inclusive a torre. Enfim, nesse episódio foi bem apresentado a região, por exemplo. Podiam ter feito isso todas as vezes. Vamos pro nosso veredito final. Toda essa nossa conversa foi um misto de descontentamentos, mas também evidenciando tudo aquilo que a gente tá gostando demais e misturando com uma boa dose de fanfic, né? Tudo que a gente gostaria que acontecesse. Foi um misto de tudo isso. Sim. Mas eu acho assim que pra concluir, eu acho que todos nós aqui, eu acho que a maior parte do pessoal que tá acompanhando tá gostando dessa fase. Eu acho que Jornadas Pokémon tá sendo super bem-vindo. Eu acho que foi uma aposta assim bem diferenciada do que a gente viu anteriormente, igual o Vinícius falou, a emancipação do anime. A emancipação é ótimo, né? E tá conseguindo fazer um grande fanservice, né? Tá trazendo muitas coisas do passado, muitos personagens conhecidos, coisas que a gente gosta de ver no anime. Cara, eu confesso que quando eu montei essa pauta pro podcast, eu falei, nossa, o negócio tá bom, mas eu não sei, eu saio desse podcast olhando que eu tô com a impressão que a gente só falou mal, cara, embora a gente não tenha só falado mal, mas pra mim, tudo isso que a gente comentou é mais positivo do que negativo. Então, não sei, eu tô sendo com a sensação que a gente falou bem mal, mas eu gosto muito tô gostando muito dessa temporada do anime. Exatamente. Eu acho que nessa nossa conversa, eu comecei a perceber os problemas pontuais que essa temporada tá tendo. Eu acho que são problemas, assim, pontuais, que eles têm como resolver, é fácil de resolver, e que se resolverem, na minha opinião, vai ser o melhor anime, a melhor temporada do anime de Pokémon que vai ter. Por exemplo, igual o Danilo falou dessa questão dos Pokémon do Ash aparecerem, sabe? Vai quebrar umas barreiras que o próprio anime construiu, que vai tornar o anime perfeito. Por exemplo, o humor, eu acho que dá uma dose de humor perfeita. Eu sinceramente, eu ri de chorar nesses episódios. Cara, eu também. O episódio, por exemplo, mas eu também chorei. Eu choro fácil, mas eu chorei. Naquele episódio que o Pikachu fica com a mãe do Ash. Assim, ali naquele momento eu chorei. Eu acho que no quesito construção, o anime tá bom, no quesito construção da história. Mas eles conseguiriam resolver esses problemas pontuais que a gente apontou aqui. E eu acho que o anime ficaria perfeito. E agora precisa se emancipar de Kanto também, né? Exatamente. Mas exato, não sei não, cara, como viu? eu falei. Com 25 anos aí o ano que vem, eu acho que é mais não, eu também acho vai que aparecer. não, eu também acho. Mas assim, o meu problema não é nem aparecer muito Kanto. O meu problema é não aparecer o resto, entendeu? É não aparecer o resto. Sim. Porque, como eu falei, é muito distoante, cara.
2 episódios em Sinnoh, 2 episódios em Unova, 1 episódio em Kalos e 1 episódio em Alola, cara. É muito pouco. Mas eu acho que essa questão de canto não é só no anime. A questão de canto tá sendo crônica. Tá sendo crônica na como franquia. você falou, Pokémon GO também tá com muito de canto tá agora. Sendo crônica na franquia. Por quê? Porque a Pokémon Company viu que eles podem apelar pra nostalgia. Em algum momento eles perceberam que eles poderiam apelar pra nostalgia. Sei lá, acho que lá na época de Kalos, talvez. Que eles viram que apelar pra nostalgia em certo momento dá dinheiro. Só que eles também têm que perceber que isso uma hora enjoa. Eu, por exemplo, quando aconteceu essa questão de canto em Kalos lá, achei interessante. Hoje em dia eu já tô de saco cheio. Então eles têm que perceber que tem que acontecer essa emancipação, igual o Danilo falou, de canto, inclusive no anime. Sim, mas eu saio com gosto bom na boca, cara. Pra mim o anime tá muito bom, né? Embora a gente tenha falado vários pontos negativos aqui, pra mim eu tô gostando muito, tá me prendendo, tá me entretendo. Eu acho que tá fazendo um ótimo fanservice, né? A gente teve episódio de Alola, teve episódio do Mewtwo, teve esse fator surpresa, tem esse fator surpresa que o Danilo também comentou. Tem esses episódios mais emocionantes, como é o caso do plot, né, do Galar, que também foram muito bons, muito bons, a gente falou deles aqui. E a dose de humor, que o Vinícius também falou, que pra mim também tá muito engraçado, tem vários episódios que eu chorei de rir, em coisas sutis, em coisas pequenas. Então, pra mim, eu saio dizendo que pra mim eu tô satisfeito e eu acho que tem muito potencial ainda, principalmente com a possível entrada da Chloe, né, pro ano de 2021, a gente provavelmente vai ter um trio e, assim, eu gosto, cara, eu embora tenha falado mal aqui, eu gosto sim. Eu acho que em 2021 a gente vai ter um forte desenvolvimento do Ash no campeonato. Acho que ele vai subir muitas posições, porque ele precisa, né, se ele quer chegar no Leon. Se o anime vai ter 3 anos, igual normalmente tem, vai precisar desenvolver bastante. A equipe dele ainda tem um espaço para mais um Pokémon, né? Tem gente que fala que é o Grook, ou talvez o Dracovish agora em janeiro, a gente não sabe, porque também é uma surpresa esse time. Mas enfim, o Go a gente vai ver capturando muito mais Pokémon, com certeza. A Chloe tendo mais espaço, a gente espera que ela tenha uma história dela também, né? Mas assim, eu acho que o anime vai continuar surpreendendo. Tem os pontos positivos, os pontos negativos, mas eu acho que ele vai continuar nos surpreendendo. Eu acho que isso com certeza. E eu sempre gosto muito do anime, eu sempre assisto. E eu fico bem animado, assim, com todas essas coisas acontecendo. É que eu sonho demais, eu imagino coisas muito além. Mas enfim, eu vou continuar sonhando com isso. Bom, gente, vamos encerrar nossa conversa, então? Vamos encerrar que esse durou mais do que eu esperava, cara. Acho que porque a gente também ficou muito tempo sem gravar, queria falar e acabou, né? Não, é que a gente fanfica demais. Sempre rende boas conversas. A gente fanfica demais, eu tenho as ideias, o Danilo também se empolga de criar as coisas. Chega uma hora que engata e aí não para mais, cara. Se a Pokémon Company contratasse a gente, esse anime tava, nota 10. Verdade. Bom, gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam até aqui, né? Ouviram toda a nossa conversa, sempre acompanham o nosso podcast. Se você ainda não conhece, o nosso podcast da Pokémon Blast News está nos principais agregadores de podcast, principalmente no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast. E o Lucas sabe sempre todos os nomes, que eu não lembro. Dessa vez você lembrou. É Anchor, Spotify, iTunes, YouTube, Deezer... Google Podcasts e, enfim, qualquer outro agregador aí, a gente com certeza tá, porque quando a gente foi começar a fazer o podcast, eu fui atrás de vários agregadores. Então, os principais, lógico, que o pessoal usa é Spotify e o YouTube, né, que eu solto lá em formato de vídeo. Então, quem quiser aí, estamos disponível. Muito obrigado por ter nos acompanhado, a gente espera que vocês tenham gostado e que acompanhem a gente nos próximos, né? Passando esse tempinho que a gente não gravou por conta do final do ano, acho que agora a gente vai conseguir ter uma Sim, uma regularidade maior, sim. Maior. Sim. E a gente vai continuar conversando sobre tudo que está acontecendo, principalmente no ano que vem, que a gente vai ter muitas novidades, né? Exatamente, cara. Ano que vem aí, promessas para próximos podcasts, aí não sei, né? Teremos provavelmente Pokémon Unite, teremos a continuação do anime, o remake de Sinnoh, várias coisas. Tem os 25 anos, provavelmente vão ter várias coisas promocionais, então tem assunto, cara. Assunto não vai faltar. A regularidade dos podcasts provavelmente vai ser maior nesse período agora
que a gente tá mais tranquilo, né? Então, cara, o futuro está por vir aí. É isso aí. Quer deixar uma mensagem final, Vinícius, pro pessoal? Não, acho que não. Tchau. Já falaram tudo. Muito obrigado mais uma vez, Lucas e Vinícius, por estarem aqui conversando. É sempre muito legal. Gente, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Continue acompanhando a Pokémon Blast no nosso site, que tem novidades todos os dias. E nas redes sociais, no Facebook, no nosso grupo, no Twitter, no Instagram. A gente tá aí, sempre interagindo e criando conteúdo pra vocês. Então é isso e até o próximo episódio. Tchau!